A história já começa com uma briga daquelas entre dois estudantes do ensino médio, Ren e Shirou. Ren só queria que o tempo parasse, que seus dias comuns com quem amava durassem para sempre, e que nenhuma briga acontecesse, por mais que se repetisse. Shirou acerta Ren com força, e Ren questiona por que Shirou sempre tem que estragar tudo, mas Shirou explica que só gosta de ir na contramão, e nem ele sabe o porquê. Shirou tem uma sensação de déjà vu, e se lembra que já viveu essa cena antes. Ren preenche a papelada da alta no hospital, batendo um papo com a recepcionista. Ela pergunta da garota que vive grudada nele, e ele informa que ela está na escola, mas ele quer vazar antes que ela apareça, porque ela é um porre. Ao sair, a recepcionista manda um abraço pro amigo dele, Yusa. Ren diz que ele deu no pé por conta própria, então ela não precisa esquentar a cabeça. Ren sente o cheiro de Natal no ar da cidade e percebe que a época chegou de novo. Refletindo sobre o que aprontou no último Natal, ele conclui que o tempo segue seu fluxo, como uma descoberta. Assim que ele se afasta, uma voz feminina surge berrando o nome dele, mandando ele parar, mas ele a ignora de propósito até que ela tropeça. A jovem Kazumi pergunta por que Ren resolveu ignorar ela. Ren responde na lata que qualquer um faria igual na situação dele com aqueles berros. Ren a ajuda a se levantar do chão. Kazumi dá uma bronca séria no Ren por ter saído do hospital sem avisar, mesmo ela indo lá todo santo dia enquanto ele estava internado. Ren admite a culpa e implora por um tempo. Ren cede à pressão de Kasumi, perguntando o que ela quer de verdade, e ela o convida para ir com ela a uma exposição Espadas do Mundo, para a qual ela tem ingressos. Kazumi fica babando nas espadas na sala, enquanto Ren revela que não gosta nem um pouco delas. Kazumi pergunta por que ele odeia tanto assim lâminas, e Ren se lembra de Shirou ensanguentado depois de esfaquear alguém, mas Ren nega ter qualquer motivo. Kazumi dá uma bronca por isso, e o puxa para continuar a ver, mas ele de repente sente uma sensação esquisita e sombria que o faz agir de forma estranha. Ren vê uma passagem no prédio e passa por ela com Kazumi, até que chegam a um lugar com uma guilhotina bem esquisita. Kazumi menciona que o lugar é assustador e implora para eles vazarem dali. Assim que Ren se vira para sair, ele sente algo estranho e se vira para ver uma garota fantasma pedindo para ele ser como ela. Agora de volta ao quarto de Ren, Kazumi pede desculpas de coração por ter arrastado ele para a exposição logo após a alta e o feito desmaiar. No entanto, Ren diz que está morrendo de vergonha por ter desmaiado e dado trabalho para ela. Kasumi confirma que Ren está numa boa e o lembra que vai estar por perto para levar ele para a escola na manhã seguinte. Ren vê Kasumi tentando voltar pro quarto dela por um buraco e manda ela voltar pela porta, mas ela reclama na hora. Ela diz que o buraco leva ao quarto dela e o outro buraco leva ao quarto de Shirou, o que facilita para um ajudar o outro, então para ela tá tudo certo. Ren discute com ela dizendo que os pais deles não esperariam uma coisa dessas e também a lembra que Shirou já era. Kazumi protesta na hora, dizendo que Shirou vai voltar, com certeza, porque ela acredita, então ele não pode fechar o buraco. Ren se vê sozinho num deserto até que ouve uma voz cantando uma canção sobre dar sangue à guilhotina, pois ela quer sangue. A voz é daquela garota que apareceu para Ren na sala da guilhotina. Ela diz que nos encontramos de novo, e o chama de Cagliostro. Ren se vê preso numa guilhotina com uma multidão enorme cantando a mesma canção. Ele vê uma figura familiar na multidão, o que o choca, mas a guilhotina o decapita sem dó, e ele acorda do sono aos berros. Kazumi invade o quarto na hora, depois de ouvir o grito dele. Ren vê a lâmina que ela tem e fica apavorado na hora. Ela explica o motivo de ter vindo e pergunta se ele teve um pesadelo daqueles. O som da sirene da polícia os faz pensar se rolou algum crime. No dia seguinte na escola, Ren ouve alguns estudantes conversando sobre um assassinato que aconteceu na noite anterior, onde uma pessoa foi decapitada, e um aluno da escola deles foi o primeiro a ver o corpo. Ren sai da sala de aula e chega ao telhado para encontrar sua veterana, Reia, que pediu para falar com ele. Reia pede a jaqueta dele para se aquecer e oferece um sanduíche de kimchi moboshi em troca, mas ele recusa na hora. Ela o parabeniza pela alta e pede desculpas pelo ocorrido com o amigo dele, Yusa, porque eles eram tão próximos. Ria percebe o desinteresse dele, então assume que ele não se importa nem um pouco, mesmo sendo amigos tão próximos. Ren explica que Yusa é um idiota, largou a escola e não sabe o que está fazendo da vida, nem o que apronta. Ria o repreende por falar de forma tão fria, apesar do que ele sente. Ela garante que eles vão se encontrar de novo e precisam fazer as pazes quando isso acontecer. Ria pergunta se Ren quer que uma certa irmã gigante, a Risa, de olhos azuis, dê aulas particulares para ele. Ren parece interessado e pergunta dela. Ria menciona que não sabe como a Risa está se sentindo, porque ela estava na cena do crime e foi a primeira a ver o corpo. Ren fica chocado, enquanto Senpai continua explicando que ela também viu o corpo e não está nada bem, porque a polícia a interrogou a noite toda. Ela o alerta para ter cuidado, porque é perigoso. Ren recebe uma ligação de Kasumi, que está berrando com ele por faltar à aula. Kasumi o lembra que ele perdeu aula quando estava internado e pode reprovar e não se formar.
Senpai interrompe a conversa fingindo um clima de sedução com Ren, e ela faz Kazumi gritar ainda mais alto, coitada, até que Ren desliga a chamada. Senpai se levanta para ir embora e pergunta se ele não vai para a aula quando o vê de boa. Ren confessa que prefere ficar porque Kazumi vai matar ele se ele entrar na sala. Senpai agradece pela jaqueta dele e vai embora, dando as costas. Ren acorda mais tarde, ainda no telhado. Ele se prepara para sair da escola, mas resolve dar uma olhada na Kazumi e a vê praticando kendo. Ele a convence a ir para casa com ele. Enquanto estão a caminho, eles notam Rhea conversando com uma senhora estranha, a Leonhardt. Rhea explica que a senhora só estava pedindo informações. Kazumi tagarela como sempre, enquanto Ren tenta acreditar que sua vida normal não mudou, mesmo com a ausência de Shirou. Leonhardt para no meio do caminho ao sentir a chegada de uma entidade. Uma dupla, Sturmführer Malleus e Obersturmführer Bey, chegam a uma passagem de trem para encontrar o padre Valeria Trefa. Ele os recebe e informa sobre os outros mensageiros que já estão na cidade de Shambhala. Ele menciona que o vice-comandante organizou a unidade especial em nome do Lord Heydrich. Ele faz uma oração cantada e eles repetem seus passos. Ren está sentado no telhado da escola lendo notícias de mais um assassinato. Ele tem tido o mesmo sonho toda noite desde o incidente e acorda com a notícia de mais um morto, como se decapitado pela guilhotina toda vez. Ren se lembra do sonho de novo, mas Rei e Kazumi chegam para interromper seus pensamentos. Elas dão bronca por ele não ir à aula de novo, mas ele tem uma visão clara da calcinha delas de sua posição, o que chama a atenção dele, então ele tira uma foto, o que as deixa furiosas. Kazumi ainda continua dando bronca no Ren por ser um pervertido e tarado depois da escola, enquanto Ren as culpa por ficarem em cima de um homem dormindo. Horas. Enquanto estão a caminho, vem uma mulher chamando um padre de tarado só por pedir informações, e ela pede para ele se afastar, batendo nele com força. Ren entende o lado dela, porque ser abordada por um homem suspeito com as notícias de assassinato na cidade deixa qualquer um em alerta máximo. Kazumi corre para ver como ele está e ele pede a ela o caminho para a igreja. Kazumi bate um papo com o Padre Trifa, a caminho da igreja. Ele diz que conhece Rhea como Teresia, porque ele deu o nome católico a ela. Ele diz que se perdeu no caminho da igreja porque está fora da cidade há 10 anos, e tudo mudou por aqui. Padre Trefa grita por Teresia histericamente quando eles chegam à igreja, e anuncia seu retorno triunfal. Rhea surge da igreja, e Fria manda ele ir embora ou morrer. Padre Trefa mostra um nível de esquisitice que deixa Ren e Kazumi de queixo caído. Irmã Risa sai para dar uma bronca nele, perguntando se ele quer ser mandado para o interior do México de novo. E Padre Trifa fica sem graça. Risa oferece jantar a Ren e Kazumi como recompensa por aguentar o Trifa. Após a refeição, Ren agradece a Risa pela comida e elogia a culinária dela, enquanto Risa se desculpa pelos perrengues que eles passaram. Ren tenta bajular ela, desmerecendo a comida da Kazumi, mas Risa diz que não precisa de bajulação. Ela sugere que ele impressione a Rhea porque o aniversário dela é no Natal, mas Rhea, sem emoção como sempre, manda a Risa não falar sobre isso. No entanto, Ren se oferece para dar um presente de aniversário para ela, e agradece com uma cara séria que para ela é a cara de felicidade e pede ele em casamento, o que faz o Padre Trifa reagir de forma protetora. Trifa para Ren no caminho de casa e faz perguntas sobre a vida de Ren. Ren admite ser de outra cidade e deduz que Trifa quer que eles voltem para a cidade dele por causa dos assassinatos recentes, por segurança. Ren explica a Trifa que foi acolhido pelos pais da Kazumi quando seus pais morreram, mas o pai da Kazumi também morreu no meio do caminho. Trifa pergunta se Ren gostaria de ver seus pais de novo, mas Ren recusa, dizendo que é impossível ver um morto, porque eles nunca voltam depois que se vão, e quem não entende isso é maluco. Ren se afasta dali, enquanto Trifa sente a presença de uma de suas seguidoras, a Leonhardt. Ele dá a ela permissão para tomar decisões com base nas palavras de Ren. Assim que ela se vira para sair, Trifa percebe um movimento estranho e pergunta se é mais um dos brinquedos do vice-comandante. Ele expressa seu desprezo por ele. Mais tarde à noite, Ren se depara com o corpo decapitado da mulher paranoica de antes. Ele diz confuso que não é responsável pela morte e que não deveria ser culpado. De repente, o capanga do vice-comandante, Bey, aparece para Ren e o acusa de ter cometido o assassinato. Ren tenta correr, mas é parado pela parceira de Bey, Malleus. Ela pergunta se ele é quem Mercúrios mandou para matar a senhora, mas Ren insiste que não a matou. Bey o chuta com raiva e o tortura para que confesse. Ele chuta Ren de novo por ele se agarrar às pernas dele e informa Malleus que vai matar Ren, já que ele não está pronto para confessar. Malleus concorda com sua decisão, percebendo que tortura é uma tarefa delicada para Bey, mas pede para ele guardar a cabeça caso ela precise.
Ren se pergunta o que está acontecendo e quem são esses dois. Ele ouve Bei mandando ele morrer e se pergunta se ele vai morrer de verdade. Assim que Bei o atinge, ele vê uma visão e seus reflexos o tiram do lugar, fazendo Bei elogiar suas habilidades. Maleus diz para ele se esforçar mais se não quiser morrer. Ela o provoca lembrando da visita à igreja e dos amigos dele, com quem ele se importa. Ela deixa claro que vai matá-los, o que enfurece Ren. E ele tenta atacá-la, mas Bai o impede e o chuta. Bei percebe que Ren está pronto para revidar, então ele desafia Ren para uma luta onde ele só vai lutar com uma mão. Enquanto Ren luta com qualquer arma que tiver, ele garante a Ren que vai apagar a cidade do mapa se ele não o impressionar. Bai se apresenta a Ren como Khazikli Bey, o quarto da Távola Redonda Negra da Longinus, Draisane Orden, Wilhelm Ehrenberg. Ele pergunta o nome de Ren, mas Ren se recusa a dizer, e Ren o ataca com agressividade, mas a força de Bai desvia o ataque. Eles continuam na perseguição de gato e rato, até que Bei decide invocar seus poderes demoníacos para golpear Ren até a morte. Ren, neste ponto, deseja que o tempo pare porque ele não quer que sua vida termine, mesmo que seja sem sentido. Ele pretende protegê-la e seguir em frente. Ren vê um flash de memória onde um jovem se ajoelha diante da garota de suas visões, Marguerite. Ele confessa que se apaixonou por ela e jura libertá-la, então ele pede a ela um final desconhecido. Ren volta à sua batalha com Bei e tenta se defender do ataque, mas Leonhardt chega e para Bai. Leonhardt pergunta o que Bai está aprontando e ele responde que está testando Ren, porque ele será inútil se morrer logo de cara. Leonhardt confirma que Ren passou no teste, porque ele sobreviveu aos ataques, não importa como. Ela informa a Bei que ela está no comando do assunto, então ele deve seguir as ordens dela. Bei aceita os comandos dela e brinca com ela. Leonhardt se pergunta se deve matá-lo, e Bei aceita o desafio dela. Maleus diz a Ren que quer observá-lo mais, mas ela tem que parar os dois bárbaros, Bai e Leonhardt. Ela traz Ren de volta à realidade, e ele se vê sentado em um parque. Ren se pergunta se o que aconteceu foi um sonho. No dia seguinte, Kazumi sente a temperatura de Ren, e o aconselha a ficar em casa, se não estiver se sentindo bem, mas ele recusa, dizendo que vai para a escola depois de um tempo. Kazumi diz que o desejo dele de ir para a escola é estranho, já que ele detesta tanto a escola. Ela se despede dele e ele menciona que só quer sentir que está tudo normal. Ren chega à escola e vê Reia que o aconselha a ter cuidado do nada. Ren encontra Leonhardt e Maleus no caminho. Maleus o informa que são colegas de classe e se apresenta como Russal Kashvagarin. Enquanto ela apresenta Leonhardt como Sakuri-ken, ela espera que todos sejam amigos, incluindo Kasumi, mas Ren fica sem palavras. Ren pergunta a Maleus o que eles fazem na escola e sobre os acontecimentos na cidade. Maleus diz a ele que pode não conseguir voltar da verdade uma vez que a conheça, e que eles podem estar errados sobre ele, mas não tem pressa. Ela o incita a aproveitar o que resta de sua vida normal enquanto ele ainda pode. Ela decide explicar uma parte dos planos deles para Ren. Ela confessa que é algo que eles buscam há décadas e estão finalmente realizando seus sonhos, por isso estão na cidade. Maleus admite que o plano deles é bem antigo, então não se importam com as pessoas que vivem aqui agora. Ren a cala e se vira para avisá-la para não machucar os amigos dele, mas se depara com uma visão assustadora. Maleus revela sua forma demoníaca, e curiosamente pergunta o que ele pretende fazer, enquanto cobre a escola com suas sombras demoníacas. Ela o informa que é capaz de destruir a escola em segundos, então pede a ele para encontrar um jeito de vencer, se ele quer discutir. Ren caminha até Kasumi, que ainda está esperando na sala de aula, e também perdida em pensamentos. Ele pergunta sobre o treino de kendo dela, e ela explica que a escola proibiu as atividades do clube por causa dos assassinatos recentes, então a cabeça dela está inquieta. Ren pede para seguir ela até a sala de treino porque ele é fraco, e não pode ir para casa sem um guarda-costas. Kazumi concorda com o pedido dele, e o chama de princesa zombando. Logo depois que eles saem, a mesa da Kazumi se parte em duas. Kazumi treina pesado na sala de kendo, enquanto Ren relembra os eventos da última semana. Ele se desculpa com Kazumi em pensamento por não poder contar a ela. Ele percebe Kazumi treinando pesado como se estivesse possuída. Ele caminha até ela para fazê-la ir mais devagar e ela, surpresa, pergunta o que está fazendo. Ren mostra a ela o resultado dos golpes fortes dela, e ela olha em choque. Ele se oferece para limpar a bagunça, para que eles possam ir embora. No caminho para casa, Ren e Kazumi veem 3 crianças pequenas discutindo sobre ir para casa juntas. Ren diz que isso lembra os dias de infância deles com Shirou. Eles relembram a infância e Ren provoca Kasumi. Ela o chama de pervertido como sempre, e pede para ele ir com ela porque está brava com ele. Kazumi leva Ren a um parque de diversões e o faz andar de carrossel com ela. Kazumi diz a ele que o passeio é o castigo dele por ver o segredo dela. Ela o agradece por tentar fazê-la se sentir melhor, porque ela percebe. Kazumi menciona que Ren sempre garantiu que a vida normal deles não desmoronasse e sempre se esforçou demais porque se importava com eles. Kazumi diz a ele que sabe que ele está escondendo algo dela pela cara que ele tem feito.
Ela entrega a ele um colar com um pingente único, garantindo que ela está do lado dele. Kazumi sabe que Ren não vai falar sobre o que causou a briga entre ele e Shirou, porque ele tem o péssimo hábito de deixá-la de fora, mesmo estando incomodado com isso. Ela implora para ele sempre vir até ela quando as coisas ficarem difíceis demais, porque ela quer ajudar ele. Kazumi olha para o rosto de Ren, e Ren vê outra visão onde Mercúrius informa a Margarita que ele preparou o colar definitivo para ela, para que possam começar o Grand Guignol da noite. A ponte da cidade pega fogo, e Padre Trifa caminha até uma guilhotina em chamas com Leonhardt. Ele detecta que as coisas começaram, e apresenta a Leonhardt a relíquia do Lord Kirkheisen. Enquanto explica que a sincronização começou, Leonhardt pergunta se há sacrifícios suficientes, e Padre Trefa afirma. Ele menciona ainda que Lord Kirkhuizen caiu no local 11 anos antes, então as almas necessárias para abrir a suástica estão presentes, mas as condições não foram atendidas antes, e um atraso foi necessário. Trifa suspeita que os recentes assassinatos são uma tentativa de recomeçar tudo. Ele pergunta se Leonhardt entende o poder do que reside na guilhotina, e ela afirma que propõe supervisionar tudo em preparação para o futuro. Ren se vê deitado sob Margarita. Ela o chama de Cagliostro e pergunta o que ele pretende fazer. Ren diz a ela seu nome verdadeiro e pede o dela. Ela se apresenta como Marie e diz algumas palavras a ele em voz baixa. Ren volta à realidade e procura Kazumi na ponte em chamas. Ele tenta ligar para ela, mas suas mãos tremem de medo de ouvir más notícias. Leonhardt aparece para ele e o incita a ligar para ela porque ele saberia a resposta rápido, mesmo que ele já saiba. Leonhardt conta a ele a história do que levou aos assassinatos. Há muito tempo, um mago, Calcraft, cujo segundo nome é Mercúrius, controlava o exército de uma nação por trás dos bastidores, e os transformou em coisas desumanas depois que virou um renegado. Leonhardt diz a Ren que o símbolo de Mercúrius é uma cobra de duas cabeças que pode ser usada de duas maneiras, como um chamariz e como a coisa real. O papel do chamariz é preparar o palco para o personagem principal. Leonhardt continua falando sobre o incidente que Ren criou inconscientemente quando Maleus e Bei o pegaram. Ela pergunta o que Ren teria feito se tivesse realmente cortado a mulher e ela morresse. Ren a cala porque não entende as palavras dela, mas Leonhardt diz para ele parar de se fazer de desentendido, porque ele precisa recuperar seu poder logo, ou os esforços da Kazumi para ajudar ele serão em vão. Ren se recorda vividamente de Kasumi, que lhe perguntava se havia algo, qualquer coisa, que ela pudesse fazer para ajudá-lo. Ele sai correndo desesperadamente numa tentativa frenética de encontrar Kasumi, mas acaba despencando numa poça de sangue que jorrava sem parar. Ele tenta acalmá-la, dizendo que aquilo tudo não passa de um mero sonho, e pede para que voltem para casa. Mas Kasumi, de repente, o atinge com uma força e um poder completamente desconhecidos. Mercúrios então declara que eles estão no verdadeiro e derradeiro fim de um prólogo, e dedica toda a ópera à sua querida amiga, por absolutamente nada do que estava acontecendo. Mercúrios assume o controle total da mente de Kasumi, e profere algumas palavras que para Ren soam estranhamente lógicas. Ele finaliza sua fala dizendo a Ren que aquilo que foi perdido jamais poderá ser recuperado, de forma alguma. Ele retruca a Mercúrios, afirmando que ainda não perdeu absolutamente ordena nada, que ele se cale imediatamente, mas os poderes avassaladores de Mercúrios quase dilataram suas mãos, dizendo que as palavras dele a frustram profundamente, pois a fazem sentir-se completamente insignificante por não conseguir ajudá-lo em nada. Ela afirma que decidiu por conta própria ajudá-lo, mas que essa decisão a levou diretamente à situação terrível em que se encontra agora. Um novo ataque, ainda mais forte, parte dela, mas Ren consegue bloqueá-lo com um poder misterioso e completamente estranho. Ele então pede a Kasumi que preste atenção às palavras dele, e não às manipulações de Mercúrios. Ele a recorda que ela sempre, sem exceção, o ajudou em tudo, e que ele com certeza teria enlouquecido completamente sem a presença dela. Ele profere palavras intrigantes que aos poucos trazem a mente de Kasumi de volta ao seu estado original. Ren então pede desculpas por ter sido tão egoísta e promete que voltará a ser ele mesmo como antes. Kasumi desaba, fraca, e o chama de uma pessoa verdadeiramente egoísta por fazê-la sentir-se como uma completa idiota, de verdade. O Padre Treifa se posiciona diante da guilhotina, e ela de repente exala uma emissão de luz intensa e brilhante em direção ao céu. Ele sente de forma inconfundível a poderosa presença de Lord Hidric, um homem que se apresenta como Espina, adentra o local e anuncia com um tom solene que a primeira suástica finalmente se abriu. Trifa então afirma com convicção, e diz que ainda restam mais 7 para serem abertas. Trifa em seguida pergunta sobre o andamento da investigação que havia sido solicitada, e Espina responde que tudo está exatamente como o esperado. O Padre Trefa gargalha histericamente e comenta que o vice-comandante é de fato completamente insano, uma figura e tanto. Ele informa a Espina sobre sua decisão inabalável de ir, pessoalmente, enfrentar o próprio diabo. Ren acaricia Kasumi para que ela adormeça, e a incentiva a descansar em paz, enquanto ele, por sua vez, assume o restante da luta e derrota os atacantes. Kasumi sobe até o telhado para procurar por Ren, mas, para sua infelicidade, encontra apenas Rhea por lá. Ela explica a Rhea que acredita que Ren a está evitando de propósito, intencionalmente, e não faz a menor ideia se eles brigaram, pois sua memória está bastante confusa e embaçada. Rhea comenta com Kasumi que suas explicações simplesmente não se encaixam, e Kasumi responde que é exatamente por essa razão que ela precisa urgentemente ver Ren. Ren está sentado completamente sozinho na base do prédio da escola. Leonhardt se aproxima dele e o parabeniza efusivamente por ter escolhido evitar Kasumi. Ela afirma que essa é a escolha mais acertada a se fazer, pois ele está perigoso demais neste exato momento. Ren tenta, em vão, ameaçá-la, mas ela o imobiliza contra a parede, demonstrando que ele é fraco demais para sequer pensar em ameaçá-la. Ela então pede para que ele vá ao mesmo local durante a noite, caso ele realmente deseje aprender algumas coisas. A cena seguinte nos mostra o Padre Trifa, sentado à cabeceira de uma mesa redonda, em uma reunião secreta com os demais membros da mesa redonda negra. Após algumas deliberações e discussões, eles chegam à conclusão de que a morte de seres considerados menores não os levará de forma alguma a Valhalla,
e que o inimigo, portanto, deve ser um símbolo poderoso e forte de sua glória. Trifa, agindo como um substituto direto de Lord Hydrax, os ordena a fortalecerem seus inimigos, tornando-os mais poderosos. Leonhardt explica a Rain que ela recebeu ordens expressas para torná-lo útil e forte o suficiente, pois eles precisam dele como um inimigo verdadeiramente digno para ser derrotado. Ela menciona que lhe deram a tarefa porque ela aceitou a proposta, e como são da mesma idade, ela pode ser a mais lógica, já que não é tão velha quanto os outros, o que é uma vantagem e tanto. Leonhardt então começa a contar a história de como eles de fato surgiram e vieram a existir. Durante a Segunda Guerra Mundial, 12 soldados e criminosos conseguiram obter um poder imenso com a ajuda e intervenção de Mercúrios. Eles são conhecidos como os membros da Mesa Redonda Negra Longinus Drisen Orden, mas com o passar dos anos alguns deles acabaram partindo ou infelizmente morreram. Leonhardt revela que ela substituiu o quinto membro e que todos eles possuem desejos profundos que buscam a todo custo realizar. Ela decide por enquanto não contar a Ren sobre o desejo deles, já que nenhum dos membros mais antigos e velhos lhe contou. Leonhardt explica que Mercúrios é o segundo mais importante entre eles e que ele lhes prometeu encontrar um oponente verdadeiramente digno, e é por isso que Ren foi o escolhido para essa tarefa. Ren se questiona intrigado por que ele foi selecionado se ele não sabe absolutamente nada sobre eles, nem quem são. Leonhardt lhe diz que ele não tem escolha alguma, pois todos estão atrás dele, e que ele pode, se quiser, reclamar diretamente com Mercúrios caso se sinta desconfortável, já que muitos dos veteranos, para ser sincera, não gostam dele. Ren deduz, a partir das explicações dela, que as pessoas na base da hierarquia de sua Longinus, Dryson, Ordin, precisam satisfazer os membros mais importantes para que seus desejos possam, de fato, se realizar. Leonhardt continua, explicando que Mercúrios lhes concedeu um poder mágico que lhes permite fazer um contrato com uma arma especial, conhecida como relíquia, para assim obterem seu poder. As relíquias são armas amaldiçoadas que consomem almas humanas, tornando seus usuários mais fortes e muito mais difíceis de matar, pois eles possuem a força equivalente ao número de humanos que absorveram. Leonhardt diz que Ren é exatamente como eles também, pois agora ele possui um poder que transforma almas em pura energia, mas ele ainda é um mero iniciante, e só ficará mais forte com o acúmulo de mais experiência. Ela, então, mostra a ele os diferentes estágios, incluindo o primeiro, que é o nível de atividade, onde Ren se encontra atualmente, depois o de formação, e por fim, o nível de criação. Mas o nível mais elevado de todos, que é o nível de emanação, ainda não foi alcançado por ninguém. Ela se oferece para ensiná-lo os fundamentos básicos de como transformar sua relíquia em uma arma física, de verdade. Kasumi finalmente vê Ren saindo da escola após uma espera que pareceu interminável, e o enche de perguntas sobre o motivo de ele a ter evitado tanto. Ela também menciona que Ren havia bloqueado de alguma forma o buraco que dava acesso direto aos quartos deles. Ren permanece completamente sem palavras até que Maleus e Leonhardt chegam ao local. Maleus os provoca, insinuando que estavam tendo uma briga de namorados, mas Kasumi rapidamente descarta a ideia dela. Ren então revela a Kasumi que está na verdade namorando Leonhardt, e todos ficam completamente chocados com a notícia. Ele explica que Leonhardt é uma namorada bastante ciumenta, por isso ele teve que dar um certo espaço para Kasumi. Kasumi então sorri de forma confusa, e em seguida se afasta deles, ainda sem entender. Ela resmunga algo enquanto caminha e acaba esbarrando em um homem, sem perceber, de forma inconsciente. O homem, para a surpresa de todos, é um membro da Mesa Redonda Negra, e ele amarra Kasumi com uma linha de teia mágica completamente invisível. Ren se encontra com Marguerite novamente, e percebe com um choque que ela é a alma que reside e habita dentro da guilhotina. Ele a questiona sobre como aquilo aconteceu com ela, mas ela habilmente desvia o assunto mudando de conversa. Ela toca o rosto dele e expressa sua imensa felicidade por tocá-lo, pois ele é tão, mas tão caloroso. Ren avista a guilhotina novamente e menciona que tem uma péssima memória envolvendo lâminas, por isso se sente mal perto delas, mas deseja de coração que ela seja feliz, porque ela é uma boa garota sim. Ren acorda de seu sonho e se depara com Rhea e Risa ali, bem na sua frente. Rhea pergunta se Ren, por acaso, viu o Padre Trifa, e Ren responde que não, negando ter visto. Risa diz que ele provavelmente foi embora, porque ela, Risa, estava sendo muito má com ele. Risa tenta justificar suas ações, explicando o verdadeiro caráter do padre, mas Rhea, rapidamente, a manda calar a boca. Ren avista a figura do Padre Trifa em meio à multidão que caminhava, e o segue discretamente até que de repente o perde de vista. O Padre Trifa então aparece de repente para ele, e Ren percebe que as duas senhoras pediram a ele para encontrá-lo, o que é, para o padre, bastante embaraçoso. Ele conclui que elas o subestimam demais, mas Ren explica a situação como elas estando na verdade preocupadas com ele, e por isso, ele insiste para que Trifa retorne. Trifa diz a Ren que ele também está bastante preocupado com Rhea, mas o entristece profundamente o fato de ela não conseguir entender. Ele pergunta de forma provocadora se Ren, por acaso, ama Rhea, enquanto se afasta sorrindo. Ren percebe outra sensação estranha e se pergunta se aquilo não seria apenas mais uma de suas imaginações. Ele, então, recebe uma ligação de Kasumi, que está chorando e pedindo desesperadamente por ajuda. Spina continua a ligação e diz a Ren que Kasumi é tão, mas tão doce, que ele sente um desejo incontrolável de devorá-la por completo. Ren, furioso, diz para ele esperar, pois está a caminho para pessoalmente matá-lo. Ren chega ao local, mas, para sua surpresa, acaba ficando preso na intrincada teia de Spina. Spina se apresenta, então, como o 10º membro da Longinus Dryzen Orden, a temida Mesa Redonda Negra. Ren tenta desesperadamente se libertar, mas Spina lhe diz que é completamente inútil, pois aquilo é magia de nível de formação, algo muito poderoso. Ele explica que a teia é sua arma relíquia física, e que a Mesa Redonda Negra tem a intenção de torná-lo ainda mais forte. Spina diz que Leonhardt fornecerá as explicações teóricas a Ren, enquanto ele, por sua vez, lhe dará as explicações mais práticas. Spina diz a Ren que não tem a menor intenção de ser seu inimigo, ao contrário dos outros, mas que só poderá ficar do lado dele se ele provar ser de fato útil. Ele então usa Kasumi como uma isca para forçá-lo a utilizar todo o seu poder sem hesitação. Ren, furioso, se liberta da corda, cortando-a, e invoca suas partes do corpo com um feitiço de formação, o que deixa Spina completamente surpreso. Uma batalha intensa se inicia entre os dois, e Ren, de repente, manifesta uma energia demoníaca poderosa. Spina tenta usar Kasumi contra Ren, mas Trefa, que estava observando a tudo o tempo todo, atinge Spina, arremessando-o contra a suástica, enquanto afirma ter percebido exatamente o que Spina era capaz de fazer. Os outros membros e o próprio Lord Heydrich sentem de forma intensa o crescimento da suástica. Pouco tempo depois, Kasumi revira todo o seu quarto, procurando desesperadamente por seu telefone.
Ren entra e ela tenta explicar a situação, mas ele a abraça com o telefone dela em sua mão e expressa sua imensa alegria em vê-la completamente bem, enquanto a estranha amarra em seu pescoço de repente desaparece. A história do nascimento de Marguerite, uma história e tanto. Uma enorme multidão se reuniu na praça central da cidade de Brittany, na França, durante o século XVIII. Para testemunhar uma execução, o pai de Marguerite adentrou a cidade com sua esposa, que estava grávida de muitos meses, e a pequena Marguerite, ainda em seu ventre. No local da execução, o soldado relatou que o carrasco havia fugido, apavorado, por puro medo de executar um padre. Eles se perguntavam quem, afinal, conduziria a execução, então a mãe de Marguerite implorou ao marido para que ele a realizasse, a fim de deixar o bebê deles orgulhoso. Ele aceitou a proposta dela e conduziu a execução, com a multidão o aclamando fervorosamente, enquanto sua esposa era levada para a cama, bem ali, sob a guilhotina. Alguns anos depois que Marguerite cresceu, suas primeiras palavras foram uma canção sobre oferecer sangue à guilhotina, o que obviamente chocou profundamente seus pais. Marguerite se tornou um verdadeiro objeto de terror na cidade por conta do grande mistério por trás de seu nascimento. Ela foi completamente ostracizada e não hesitou em matar aqueles que demonstravam seu desprezo por ela. Mercúrios viu Marguerite no local da execução e se apaixonou perdidamente por ela, pois estava completamente encantado. Mercúrios expressa seu desejo profundo de se ajoelhar diante dela e seus planos de derramar todo o seu espírito para criar um ser divino, como nunca antes visto. Ren acorda de repente de seu sonho e percebe que acabou de testemunhar toda a história de Marguerite. Ren vê Marguerite em sua cama de forma chocante e solta um grito fazendo com que Kazumi invada o quarto assustada. Kazumi então percebe a situação e o repreende intensamente quando ele menciona que não faz a menor ideia de como aquela situação toda veio a acontecer. Kazumi o chama de um verdadeiro canalha por namorar Leonhardt, abraçá-la e agora ter outra mulher em sua cama. Mas ela decide acreditar nas palavras dele, porque afinal, ninguém mais o fará. Se ela não o fizer, Ren se pergunta se a situação toda aconteceu porque ele usou o poder de nível de formação e, assim, deu forma física à alma dela. Kazumi se oferece para trazer algumas roupas para ela, e Ren toca Marguerite para confirmar que ela é de fato real. Kazumi pega Ren em flagrante no meio da ação e grita com ele novamente, furiosa. No dia seguinte, Kazumi decide se juntar a Ren para descobrir a verdadeira identidade de Marguerite, mas Ren tenta a todo custo desencorajá-la de ir junto. Kazumi discorda veementemente dele, enquanto Marguerite, de forma curiosa, copia os gestos de Kazumi. Kazumi insiste e consegue ir com eles, e sai apressadamente com Marguerite, enquanto Ren sente uma estranha presença atrás de si. Eles exploram a cidade por todo o dia, e Kazumi retorna para casa completamente exausta. Ren pede desculpas a Marguerite por tê-la estressado tanto, e espera que ela tenha se divertido, apesar de tudo. Marguerite o abraça em profunda gratidão, e aceita de bom grado ficar ao lado dele. Ren a lembra do que significa ser a relíquia dele, e ela aceita a tarefa, pois fez uma promessa muito importante a Cagliostro. Uma jovem que se apresenta como Anjueire interrompe a conversa deles e pede educadamente para falar com Ren. Ela menciona que Shiro deseja muito vê-lo e pede para que eles a acompanhem sem demora. O padre Trefa relata o progresso da missão a Lord Heydrich e o incita a continuar confiando plenamente nele, sem dúvidas. Ele se vira para sair, mas percebe uma escrita estranha e uma omissão peculiar vinda do próprio Lord Heydrich. Honju, então, leva Ren e Marguerite até o Poço Sem Fundo, um lugar misterioso. Ela os conduz até o quarto de Shiro e o encontram sentado tranquilamente em uma cadeira. Ren e Shiro trocam algumas palavras bobas, como já é de costume entre eles. Ren menciona que as coisas têm estado bem estranhas desde que Shiro partiu, e Shiro admite que o ajuda a limpar toda a sua bagunça sempre que ele se mete em encrencas. Ele menciona que tem observado tudo o que Ren tem aprontado nos últimos dias, e que limpou o caminho para que ele não fosse visto quando levou Kazumi para casa, completamente encharcada de sangue. Honju reclama que Ren a tem enviado em tarefas intermináveis, uma atrás da outra, enquanto ele apenas fica dando as ordens. Ren pergunta a Shiro se a razão para ele fazer tudo aquilo é de fato amizade, e Shiro admite que Ren é cínico, mas que ele está completamente certo. Shiro então propõe uma ideia para que eles possam resolver a briga que têm entre si. Ele pede para participar ativamente da confusão em que Ren se meteu com a Longinus Drazen Ordem, mas Ren discorda veementemente de sua proposta. Honju explica que eles já lidam com esse assunto muito antes dele, e que levaram uma surra daquelas depois de lutar contra eles, pode acreditar. Ela menciona que podem ajudá-lo, pois tem informações mais do que suficientes sobre eles, enquanto Shiro diz que são fugitivos super procurados, com recompensas altíssimas por suas cabeças. Ren pergunta de forma defensiva se aquilo é apenas sobre dinheiro para eles, pois não se trata de uma mera briga com delinquentes comuns. Honju o assegura, dizendo que eles sabem muito bem o quão perigosos são os Longinus Drazen Orden, e que não é apenas sobre dinheiro para eles de forma alguma. Ela acrescenta que eles estão, neste exato momento na cidade, cometendo diversos crimes, então precisam dizer para que eles saiam da cidade deles, imediatamente. Ren insiste veementemente para que Shiro não se junte à luta, pois ele não tem a menor intenção de ajudá-lo a cometer suicídio. Ren se levanta para ir embora e ouve os desabafos e as reclamações de Shiro enquanto se afasta. Enquanto Honju aponta uma arma diretamente para a cabeça dele, Ren diz a Shiro que veio agradecê-lo por toda a ajuda com Kasumi, mas que não pode de forma alguma deixá-lo morrer por causa dela. Ren destrói a arma, sem hesitar, e simplesmente vai embora, dali. Ren senta-se com Marguerite e pede desculpas por fazê-la vivenciar toda aquela cena, mas ela admite que, para ela, foi até divertido. Marguerite pergunta a Ren se ele parece triste porque brigou com Shiro, mas Ren decide então explicar toda a situação para ela. Ele menciona que ele e Shiro eram parceiros no crime, e ambos guardavam segredos um do outro, mas Shiro tentou quebrar o acordo, e por isso ele não conseguiu perdoá-lo. Ren diz com toda a honestidade que ele só tinha ciúmes da força de vontade de Shiro, e que tudo o que Shiro fazia era exatamente o que ele mesmo desejava fazer, o que é assustador para ele, e por isso ele acaba se odiando quando está perto de Shiro. Ren diz que deseja ser exatamente como Shiro, e que ele, inclusive, deseja se destruir da mesma forma que ele. Ren aconselha Marguerite a não ficar com ele apenas porque alguém a mandou, mas sim porque ela, por si só, escolhe isso.
Ele quer que o relacionamento deles seja um espaço seguro, onde ambos possam, com orgulho, mencionar suas verdadeiras identidades. Marguerite diz que ela também deseja que seja assim, e se transfere para a mão dele após abraçá-lo de forma calorosa e afetuosa. Leonhardt aparece para Ren e o informa que o sacerdote do Graal, por algum motivo, deseja muito vê-lo. Ela tenta avisá-lo que será violenta com ele caso resista, mas Bei aparece imediatamente e atinge Ren de forma agressiva. Porém, Ren consegue se defender. Bei fica bastante impressionado com a força de Ren e pergunta se foi Ren quem matou Spina, dando-lhe então o devido crédito por isso. Leonhardt tenta impedir Bei de continuar com sua ameaça, mas Bei com um gesto a dispensa completamente. Shiro chega de moto de forma surpreendente e diz de forma provocadora que um cara gato de passagem apareceu, enquanto aponta sua arma diretamente para eles. Shiro narra que seu primeiro déjà vu aconteceu com ele uma década antes, quando ele resolveu um problema que estava acontecendo ali perto, da maneira mais rápida que conseguiu. Após o incidente, ele se sentiu familiarizado com suas próprias ações, como se já tivesse feito algo muito semelhante no passado, e depois daquele dia, o sentimento nunca mais o abandonou. Shiro diz que a situação é uma verdadeira merda, porque ele não consegue ver o futuro, então pra ele tudo é uma droga completa. Ele pretende destruir esse sentimento de déjà vu, então quer fazer coisas bem loucas com pessoas igualmente loucas e não se importa nem um pouco se morrer, porque é a única maneira que ele tem de se sentir realmente vivo. A parte mais estranha do déjà vu pra ele é que ele simplesmente não consegue morrer, não importa o que faça, e se considera o brinquedo particular do Ser Supremo. Ren grita com Shiro sobre seu aviso para ele ficar longe da luta, mas Shiro manda Ren calar a boca, pois a vida dele não gira em torno de Ren, de forma alguma. Ele diz a Ren que é a verdadeira estrela de sua própria vida, e que Ren deveria, isso sim, ficar bem longe. Bei os interrompe e corre para atacar Shiro, a fim de impedi-lo de tagarelar tanto depois de aparecer ali, do nada. Shiro desvia do ataque dele e diz a Bai que acabou de ter um déjà vu, então ele já conhece todos os seus movimentos. Bai acha Shiro bastante interessante e diz a Leonhardt para que ela lide com Ren, sem demora. Enquanto ele enfrenta Shiro, Shiro diz a Ren que eles finalmente elaboraram um plano, e pergunta se Ren agora, de fato, acredita na força dele. Ren afirma, mas lembra a Shiro que não o está ajudando a cometer suicídio, e por isso, ele não pode morrer, de jeito nenhum. Leonhardt aparece e persegue Ren, enquanto Shiro e Bai se atacam mutuamente, sem parar. Bai menciona que Shiro possui uma velocidade excepcional mesmo sendo um humano, e tenta derrubá-lo, mas Shiro desvia para o completo choque de Bai. Ele pergunta o nome de Shiro, e Shiro prontamente o diz. Shiro menciona de forma zombeteira que tudo bem pra Bai esquecer o nome dele, porque Bei morrerá muito em breve. Bei gargalha histericamente e diz a Shiro que ele não pode morrer à noite, pois os poderes que habitam nele simplesmente não o deixarão morrer. Bai se transforma em sua forma demoníaca, e diz a Shiro pra ter muito orgulho de si mesmo, pois ele não travava uma luta um contra um com um humano normal há 40 anos, pode imaginar? Ele diz que eles estão gritando e implorando pra sugar sangue, então ele simplesmente não consegue parar, de jeito nenhum. Bai ataca Shiro, e ele desvia de todos os golpes até que Bei finalmente consegue atingi-lo. Bei pergunta se Shiro está ferido, pois ele quer que ele grite de dor, mas Shiro emerge de repente, com sua moto, intacto. Bai continua a atacá-lo, dizendo que não o deixará escapar, de forma alguma, jamais. Leonhardt e Ren se perseguem intensamente até chegarem à ponte. Leonhardt pergunta se Ren realmente não irá com ela, e ele prontamente recusa o convite dela. Leonhardt o atinge com sua relíquia, mas Ren não é derrotado pelo golpe, fazendo com que Leonhardt confirme que Ren realmente não é normal, assim como o próprio Shiro. Ela diz que ambos são completamente bizarros, mas Ren a joga no oceano, alegando que, na verdade, os bizarros são eles. Ren tenta ir junto com ela, numa tentativa de resgatá-la do afogamento, mas Leonhardt revida o ataque e o submerge completamente na água. Leonhardt diz a Ren que se sente completamente inútil sempre que o olha, pois ela matou muitas pessoas, e passou muitos e muitos anos para chegar onde ele está agora. Ela menciona que denunciar pessoas como ela o faz se sentir um verdadeiro herói, e por isso, ela não consegue perdoá-lo pois está com muitos ciúmes. Leonhardt agita as águas do oceano e invoca sua relíquia de formação, enquanto Ren, por sua vez, invoca a sua própria. Ambos se atacam mutuamente, e Ren, de repente, vê seu próprio reflexo de forma inesperada. Ele fica completamente berserk e retorna correndo para a ponte. Leonhardt tenta pará-lo, mas ele a afasta com um empurrão, e avança rapidamente em direção ao Padre Trifa, que o joga para trás, sem esforço. Trifa diz a Leonhardt que ela ainda é muito ingênua, e que não deveria tentar entender um humano desesperado, pois ela teria sido capaz de lidar com toda a situação se estivesse realmente ciente. Ren expressa um choque profundo ao ver o Padre Trifa, e afirma que aquela situação é completamente impossível de acontecer. O Padre Trifa se apresenta como o sacerdote do Graal e o terceiro membro da mesa redonda negra Longinus Dreizani Ordem, que foi amaldiçoado a ser um homem santo, porém maligno. Honju ajuda Shiro com as direções para auxiliá-lo a derrotar Bei de uma vez por todas. Bei avança furiosamente contra Shiro, enquanto envia diversos ataques a ele, mas Shiro desvia de todos com agilidade. Bei diz que ainda está experimentando o mesmo déjà vu, apesar de todas as suas ações, e que absolutamente nada mudou. Bai pergunta quem Shiro realmente é, pois nem tudo pode ser atribuído apenas à sorte, de forma alguma. Shiro provoca Bai, e Bai, furioso, continua seu ataque, sem parar. Shiro lhe diz que ele não pode mais matá-lo, então ele terá que se esforçar muito mais se não gostar da situação. Honju dá a Shiro o comando para descarrilar um caminhão-tanque de gás nitrogênio que estava em movimento. O caminhão-tanque bloqueia Bai, e ele o soca com força, numa tentativa de empurrá-lo para o lado, mas seu corpo congela completamente após inalar o gás, e Shiro acelera sua moto em sua direção para esmagá-lo de vez. Bei se levanta para continuar a luta, mas de repente sente algo no céu. Ele percebe o que está acontecendo e diz, zombeteiro. Leonhardt provavelmente vai morrer de medo. Trifa nota que Ren se acalmou.
Ele diz a Ren que o chamou para discutir sobre a vizinha deles, Rhea. Pergunta se Ren a ama e se a mataria, pois é isso que se exige para lutar contra eles. Ren, furioso, diz a Trifa que ele não sabe de nada, que jamais mataria Rhea e que não o deixará matá-la. Então ele vai dar uma surra nele e acabar com essa palhaçada. Trifa ri histericamente das palavras de Ren, porque ele acredita no amor e acha que vai vencer. Trifa pergunta a Lord Heydrich se ele ouve Ren e, de repente, uma força maligna puxa Ren para baixo. Lord Heydrich aparece e elogia a confiança de Ren por dizer que não perderia para ele. Ele diz que a alma de Ren é digna de ser uma inimiga e se apresenta como Reinhard, com o título de Mephistófeles, dado a ele pelos parentes de Ren. Ele diz ser um homem que é como um demônio. Lord Heydrich desaparece da vista de Ren, enquanto Marguerite fica aterrorizada. Ela questiona quem é Lord Heydrich, pois ele exala medo. Ren se transforma numa fase de formação mais intensa e avança para atacar, mas para no meio do caminho ao ver uma poderosa figura dourada descendo do céu. A figura destrói a ponte e Leonhardt cai, mas Trifa corre para salvá-la. Ele a instrui a observar, pois aquela figura gigante é o Lord Heydrich deles, um verdadeiro monstro. Leonhard o encara em choque e elogia sua alma. Trifa afirma que Heydrich veio com seus exércitos que somam milhões, um exército composto pelos mortos da Grande Guerra, os Einherjar de Valhalla. Trifa menciona que Heydrich ainda não está em sua força total, pois eles têm apenas 2 suásticas abertas, e ele não sabe o que acontecerá quando tudo for aberto. Mas ele sabe que Heydrich nasceu no mundo errado, porque sua mera presença destrói tudo. Leonhardt grita de medo com a cena à sua frente. Lord Heydrich fica desapontado ao ver Ren desistir da luta. Ele fala com Ren e o ordena dançar lindamente para ele, chamando-o de filho de Kaal. Ren corre para atacar os exércitos e os varre. Ele evade as explosões das máquinas e naves, mas Heydrich invoca um feitiço que faz a figura gigante descarregar fogo sem fim em Ren. Ren corre para atacar Lord Heydrich, mas Heydrich diz que ele não pode derrotá-lo se tiver medo. Ren fica preso no pescoço de Lord Heydrich, que lhe diz que falta amor pela guerra. Heydrich admite que seu próprio amor é a destruição, então ele destrói tudo no universo e até o dia em que esperar o déjà vu, ele aguarda o de Zirai. Lord Heydrich afasta Marguerite de Ren e a perfura no peito enquanto Ren cai fundo no oceano. Marguerite cai no oceano sentindo dor e tristeza, então ela chama por Ren. Marguerite abre os olhos e se vê dançando com Lord Heydrich. Ele a acolhe e informa que preparou uma pequena festa para celebrar seu despertar, esperando que ela goste. Marguerite pergunta quem ele é, e ele se apresenta como amigo de Cagliostro. Ele diz que Cagliostro falou muito dela como mulher, como um ser divino, e que ele concorda com os gostos estranhos de Cagliostro. Lord Heydrich pergunta a Marguerite o que ela pensa dele. O quarto de repente se transforma num cômodo cheio de caveiras, e Marguerite confessa que ele a assusta, pois ele deixou pessoas morrerem e também as destruiu. Lord Heydrich diz que Marguerite teme seu caminho de consequências. E é estranho, pois o ser divino de quem ele ouviu falar não teria tais sentimentos pelos outros. Lord Heydrich pensou que Marguerite era sem coração. Marguerite de repente sente uma dor no peito e diz que está assustada. Heydrich confessa que seu amor é o karma da destruição, então ele conquistará a todos com seu Valhalla. Ele planeja ensinar Marguerite a amar, mas ela lhe diz que o mundo dele está errado. Heydrich lhe diz que eles não podem receber o céu juntos, então não há necessidade de 2 governantes. Ele convoca uma celebração, pois uma guerra foi declarada. Um cientista, a versão mais jovem de Mercúrios, riu histericamente e vitoriosamente por criar o filho bastardo de Calcraft, Zaratustra. Ele preferia chamá-lo de Ren, que significa uma flor de esperança, nascida da lama. Ele chamou Ren de seu filho e disse que sua esposa e filha o amariam. Ren acorda de seus pensamentos e percebe foi seu nascimento. Ele se pergunta o que é. Ren narra que sempre soube que nunca teria uma vida normal e que tudo terminaria um dia, porque a vida que ele tem é apenas temporária. Ren esperava que o tempo parasse para que ele não perdesse o que era importante e o futuro nunca chegasse. Ren acorda e se vê acorrentado, trancado numa cela. Ele chama por Marguerite, mas Rhea entra para soltar suas correntes. Ren pergunta onde estão, se é um porão secreto da igreja, mas Rhea diz que ele é burro por não fazer perguntas mais lógicas, tipo, o que está acontecendo? Ren menciona que já sabe o que mais o intriga e tem certeza de que ela está do lado dele, pois escolheu ajudá-lo. Rhea diz a Ren que ele é uma pessoa desagradável enquanto cora um pouco e o lembra que ela é uma mulher perversa. Rhea menciona que sempre soube que um dia como este chegaria, quando ela perceberia que toda a sua vida é um sonho e que não havia como ela levar uma vida normal. Rhea diz que praticou tentar não sentir ou notar nada, esperando que tudo simplesmente acabasse, e ela estava muito assustada para fazer qualquer coisa. Rhea chora nos braços de Ren, e Ren confessa que ele também era assim. Ele sabia que esse dia chegaria, mas fingiu e ignorou tudo o que não queria ver.
Ele diz a Rhea que não é tarde demais para fazer algo, porque ele não desistiu e ainda não perdeu nada. Rhea, ainda em lágrimas, brinca com uma cara séria e diz a Ren para estuprá-la ou matá-la na hora. Ela sai furiosa do quarto e instrui Ren a resolver o resto sozinho. Rhea caminha pela passagem e vê o Padre Trifa Risa parado no caminho com Risa. Padre Trifa diz a ela que ela desiste rápido, o que pode não ser divertido para Ren, e que ela deveria ter levado sua ideia adiante. Ele a provoca dizendo que algumas coisas realmente não têm solução. Rhea o manda calar a boca porque não pretende falar com ele, e se afasta. Padre Trifa visita Ren na cela e se desculpa pela grosseria de Rhea. Ele diz a Ren que Lord Heydrich o aguarda e eles saem juntos. No caminho, Trifa e Ren discutem a situação de Rhea. Trifa diz que Rhea não sabe de nada, pois nasceu na Era Atual e viveu uma vida normal, mas ele presume que viver com criaturas como eles desde a infância a alertou para algo. Trifa diz a Ren para se preocupar mais consigo mesmo, não com Rhea, porque ele não gostaria de estar na pele dele. Trifa abre a porta e o conduz. Ele deseja boa sorte a Ren do fundo do coração, porque Lord Heydrich é um homem como nenhum outro, e não pode ser julgado como um ser humano. Ren entra sem medo e chega à mesa redonda preta. Ren vê uma inscrição na cadeira e se pergunta o que significa. Lord Heydrich aparece e lhe diz que significa Hagal, também destruição ou o fim. Lord Heydrich lhe dá todo tipo de significado destrutivo e conclui com o significado principal, Diziraí, que é o que ele aguarda. Lord Heydrich diz a Ren para se sentar, porque ele valoriza a polidez, ao contrário do Padre Trifa, que pode tê-lo assustado. Ren senta-se numa cadeira e Lord Heydrich chama sua escolha de simbólica. Ele pretende contar a Ren em qual cadeira ele está sentado, mas Ren descarta dizendo que não se importa. Ren pergunta o que Heydrich quer fazer com ele e Heydrich explica que ele só pretende ter uma conversa, o que surpreende Ren. Lord Heydrich admite a Ren que é um prisioneiro do déjà vu e repetiu o encontro deles um número infinito de vezes sem o menor desvio. Ele não o descarta mais como uma alucinação desde que se encontrou com Mercúrios, a quem Heydrich chama de Carl. Calcraft era conhecido por possuir vários nomes, e Heydrich lista alguns como Saint-Germain, Paracelso, Fausto, Cagliostro e Mercúrios, pelo qual ele é comumente conhecido. Ren pergunta a Heydrich há quantos anos Mercúrios existe e se ele realmente acredita na informação. Heydrich lhe diz que é sem importância porque Mercúrios tinha poder, e eles tinham objetivos semelhantes, então não havia problema entre eles. Heydrich admite ter formado uma amizade com ele, e o mundo inteiro agora parece embaçado por causa disso. Então, a situação agora é pior do que sua sensação inicial de uma vida sem paixão. Heydrich menciona que nunca sentiu um senso de realização, libertação ou plenitude, não importa a sua posição, glória ou honra que o cercassem. Ren pergunta por que ele se sente assim, e Heydrich responde que, segundo Cal, ele deveria ter nascido em um mundo diferente, então controlar-se seria infiel à sua vida, e é por isso que a destruição é seu caminho. Ele deseja abraçar sua natureza e destruir o mundo para sua satisfação. Heydrich diz que deve criar um mundo que deveria existir e fazê-lo fluir, para que possa ser o fim de seu déjà vu. Heydrich afirma ter sacrificado Berlim uma vez, mas não foi o suficiente, porque o resultado de criar um mundo para rivalizar com a lei do déjà vu o deslocou para outra dimensão, e para invadi-lo novamente, ele deve sacrificar a cidade. Ren objeta furiosamente ao seu motivo, mas Heydrich lhe diz que ele está direcionando sua raiva para a pessoa errada, porque Cal tem construído uma segunda Berlim na cidade desde a Segunda Guerra Mundial. Heydrich afirma que a cidade tem 8 campos de batalha, onde muitas almas foram sacrificadas para abrir 2 deles, também chamados de Suástica. Ele diz que mais sangue e penitência de alma são necessários para conquistar os outros 6 campos de batalha, e é aí que eles precisam de Ren. Heydrich pede a Ren para conquistar os 8 campos de batalha em Shambhala, para que ele se manifeste, e a recusa resultará apenas em morte sem sentido. Ele pede a escolha de Ren, e Ren o ameaça para libertar Marguerite, enquanto também promete a Heydrich que ele verá seu fim. Heydrich ri zombeteiramente de Ren e diz que arriscar a vida dele é inútil, mas aceita sua escolha. Ele liberta Marguerite para ele e se despede. Ren percebe que Heydrich se foi e se lembra que ele falou demais. Ele se pergunta o que fazer, mas diz que está feliz que Marguerite tenha voltado. Marguerite acorda e se pergunta o que estava fazendo, porque Heydrich a atingiu no peito. Ela abre a gola para Ren ver, mas se sente envergonhada imediatamente, percebendo o que acabou de fazer. Ren diz que ela nunca se preocupou com isso antes e se pergunta o que há de diferente. Mercúrios e Lord Heydrich riem histericamente de suas ações. Padre Trifa convoca os membros da Longinus Draigsen Ordem. Ele os informa que a espera acabou, e a guerra virá ao amanhecer, que está próximo. Ele lhes diz para deixar a guerra levá-los às profundezas da loucura. Eles têm 2 suásticas abertas com Lady Kishaisen e Spine, mas ambas não são dignas de sacrifício a Lord Heydrich como a bênção dourada. Trifa diz que eles ainda têm mais 6 suásticas, e são 6 em número, então as coisas darão certo se não forem gananciosos.
Ele os lembra que Lord Heydrich quer sangue porque ele ainda é o mesmo, como nos velhos tempos, e os exorta a ter isso em mente ao agirem como suas presas e garras. Ele permite 3 sacrifícios em dias diferentes para a suástica. Ele entoa o slogan deles e eles pedem vitória. Trifa diz que não espera que Lord Heydrich apenas os espere. No castelo de Lord Heydrich, ele comanda seu Einherjar, Samuel, a abrir a 5ª suástica com força. Enquanto os molda, Kazumi assiste às notícias sobre a ponte destruída na cidade. Ela percebe que não é hora de ir para a escola, porque coisas estranhas estão acontecendo, e Ren também está desaparecido. Ela tira o uniforme pretendendo bancar a detetive, mas encontra Honju na porta, que a atordoa com um taser. Pouco depois, Ren volta ao quarto e encontra um bilhete de Honju, pedindo para Ren ligar para ela porque ela está com a mulher dele. Ren liga imediatamente e pergunta o que ela está aprontando. Honju informa que Kasumi está segura com eles e coloca o telefone no viva-voz para ele ouvir Kasumi repreendendo Shirou em voz alta por fazê-la se preocupar enquanto ele estava por aí de bobeira. Honju garante a Ren que Shirou e Kasumi estão bem. Ren solta um suspiro de alívio e diz que isso o poupa de problemas, pois estava preocupado com ela ir à escola. Honju menciona que Kasumi também não planejava ir. Ela pergunta se Ren finalmente decidiu falar com eles, e ele afirma dizendo que quer as informações que eles têm. Shirou atende a ligação e fala com Ren, mas Ren o implora para manter os detalhes da luta deles longe de Kasumi. Shirou concorda em fazer o que ele pede, enquanto Kasumi tenta falar com Ren, mas Shirou a arrasta para longe. Shirou provoca Kasumi, perguntando se ela avançou com Ren ou se vai continuar virgem para sempre. Enquanto Honju continua sua discussão com Ren, Marguerite troca de vestidos no guarda-roupa de Kazumi. Ren transmite as informações sobre o sacerdote do Graal e Reia para Honju. Ele menciona que o padre Trifa promete não machucar Reia, e ele sabe que não está mentindo descaradamente, embora não confie em seu julgamento. Ren pergunta a Honju se ela sabe sobre os 8 locais das suásticas deles, e ela afirma dizendo que a cidade de Suahara sempre teve um monte de empresas estranhas. Ela diz que a cidade inteira pode ter sido feita para o propósito deles, porque o avô dela disse a mesma coisa. Ren pergunta sobre o avô dela, e Honju lhe diz que a família dela é dona do Hospital Geral Honju, onde ele foi internado com Shirou. Ren fica surpreso ao saber sobre a origem da família dela e diz que ela age de forma grosseira para alguém de uma família rica. Honju o dispensa e continua dizendo que está ciente das coisas obscuras na cidade. Por causa da família dela, Ren menciona os 2 locais da suástica aberta como o parque e o museu. Honju detecta outros 3 locais, o hospital, a escola e a igreja, que ela acha que Ren também deve saber. Ren diz que não considerou o hospital e pede os outros 3 locais. Honju menciona o parque de diversões, a torre e a prefeitura, porque são todos lugares onde eles têm fortes influências e muitas pessoas se reúnem, então não faltarão sacrifícios. Ren pergunta a Honju o que ele pretende fazer, porque não pode proteger todos os lugares simultaneamente. Ren responde que irá primeiro à escola, porque se importa mais com ela, mesmo que seja egoísta da parte dele. Ele também acrescenta que Leonhardt e Malleus têm visitado a escola ultimamente. Ele implora a Honju para fazer algo pelas pessoas no hospital e ela promete fazer o seu melhor. Marguerite aparece para Ren após seu desfile de moda, para mostrar a Ren seu visual no uniforme de Kasumi, já que eles estão indo para a escola. Ren elogia o vestido e ambos saem para a escola. Enquanto na escola, Marguerite detecta que todos estão agindo estranho e menciona isso a Ren, que concorda com ela. Ren nota a ausência de Leonhardt, Malleus e Reia. Ele percebe que os alunos foram trazidos para a escola por hipnose, e eles queriam garantir que ninguém escapasse, mas ele se pergunta por que eles não estão na escola. Marguerite o chama para se sentar porque ele tem se preocupado demais. Ele concorda em descansar e menciona que está com fome. Marguerite se oferece para pegar algo para ele, mas ele recusa. Marguerite diz a Ren para contar a ela sobre as atividades divertidas que ele experimentou na escola, e Ren narra sua experiência com os encrenqueiros Kasumi e Shirou. Ele amava as confusões deles porque era divertido, e ele conheceu Reia no telhado em seu primeiro ano, quando queria se afastar de todos. Todos se tornaram amigos e foram felizes até pouco tempo atrás, quando todos se separaram. Marguerite pergunta se pode ser a 5ª pessoa no círculo deles, e Ren sorri aprovadoramente. Malleus dança sedutoramente no clube do Poço Sem Fundo com um grupo de garotos, e ela mata todos eles logo depois como sacrifícios para a suástica. Shirou e Honju detectam a presença dela, e vão procurá-la, enquanto Honju atordoa Kasumi novamente com o taser por causa da curiosidade dela. Shirou instrui Honju a escondê-la em algum lugar, e Honju concorda, dizendo que mentiram para Ren, mas ele pode ficar assustado depois se Kasumi morrer. Malleus entoa alguns feitiços e abre a suástica. Ren sente a abertura de outra suástica e se pergunta onde é. Honju e Shirou chegam para atacar Malleus, mas seus ataques contra ela se mostram fúteis. Ela lhes diz que tomou a posição de Bai no Poço Sem Fundo porque é gananciosa e ainda vai dominar a escola. Malleus absorve Shirou e Honju, mas eles parecem despreocupados. Shirou diz que é outro déjà vu, enquanto Honju diz que ela é chata.
Malleus os esmaga com raiva e se pergunta do que eles estão falando. Bai vê a suástica e questiona Trifa sobre suas intenções. Trifa se desculpa com Bai, dizendo que não queria atrapalhá-lo. Bai pergunta a Trifa por que ele o seguiu o dia todo, porque estava no seu encalço. Ele pensou que Trifa pretendia matá-lo, mas percebeu que a missão dele era diferente. Trifa explica a Bai que tinha algo a fazer no lugar que ele queria ir. Então o seguiu porque queria fazer as coisas o mais discretamente possível, mas isso só piorou tudo. Trifa diz que o bom é que ainda é consertável, mas Bai se afasta dele, dizendo que ele acha que pode se safar depois dessas palavras, apesar de tê-lo interrompido para seus próprios propósitos. Bai pergunta a Trifa o que ele estava secretamente planejando com Spinny, porque parecia que ele o calou de propósito. Trifa sorri maliciosamente com a observação de Bai. Irmã Risa caminha pelo porão da igreja até as partes mais escuras, murmurando a palavra mãe. Ela se lembra de sua experiência quando todas as crianças que a conheciam como mãe morreram por causa de um experimento falho. Ela deu à luz um menino que se parecia tanto com Lord Heydrich, seu pai, e seus olhos foram tomados por um medo intenso, fazendo-a gritar. Ela continua andando sem parar até que Leonhard aparece para detê-la. Alguns detetives discutem um incidente ocorrido no Poço Sem Fundo. Eles inferem que a poça de sangue pertence a cerca de 100 humanos, mas os corpos não foram encontrados. O detetive diz que precisam interrogar uma garota que encontraram no clube, pois ela é a única pista enquanto deixam a outra garota, que afirma não saber de nada, mas ele os instrui a ficar de olho nela. Ren senta-se ao lado de Kazumi, na cama do hospital, onde ela está inconsciente. Ren tem um sonho, onde seu avô o repreende por se juntar ao exército para se tornar um soldado, em vez de assumir o dever da família de ser um carrasco. Ren diz que o dever familiar de assassinar pessoas é o mesmo que sua carreira pretendida, mas ele quer um trabalho do qual se orgulhe. Ao contrário do negócio da família, seu avô o chama de escória e espera que ele morra no campo de batalha. Ren conta ao colega sua história sobre o avô e pede que ele conte a sua própria. Seu colega ri e se lembra de seus camaradas de armas, Mercúrius e Heydrich. Ren acorda do sonho e vai para o telhado, onde encontra Marguerite para sua surpresa. Ele supõe que ela não fica doente, então talvez não sinta frio. Marguerite lhe diz que queria ver o telhado porque Ren gostava e sempre ficava lá com seus amigos. Marguerite diz que está se acostumando com o ar, então ela pode ser a quinta membro do grupo. Ela acha que vai ser super divertido, considerando os assuntos que vão rolar no terraço. Ren se lembra de Honju e Cheru. Ele se pergunta por que Honju não contou sobre o clube, já que ela devia saber, né? Ele questiona se Cheru a convenceu e se ela queria se matar, já que eles desapareceram. Marguerite o impede de se preocupar, garantindo que estão vivos, pois ela tem certeza. Bran pergunta por que tanta certeza e Marguerite responde que não ouviu sorrir desde que se conheceram. Ela se pergunta se é por causa dela ou se ele se arrepende de tê-la conhecido. Marguerite diz que decidiu fazê-lo feliz e garante que nada triste acontecerá, porque ela não vai permitir. Ren concorda com as palavras dela, dizendo que Kazumi está bem, então Honju e Shiru provavelmente também estão. Marguerite conta a Ren que notou uma pequena mudança em si mesma desde que Heydrich perfurou seu peito. Agora ela entende as emoções deles, e também sente medo, sente um calor e tristeza, mas também está feliz. Marguerite pergunta a Ren se deve descartar esses sentimentos, já que Heydrich fez isso com ela, mas Ren a incentiva a mantê-los. Ren diz que gosta mais dela assim, e a lembra do plano deles de ter suas próprias vontades nos relacionamentos. Marguerite o abraça e concorda em continuar assim. Whizza se aproxima do hospital para completar a suástica, mas Ren a impede. Ele desdenha da roupa dela e pula para encontrá-la. Ren diz para ela ir embora, porque não a deixará passar, mas ela pede que ele vá. Ela diz que ele pode ir com Kusumi, mas não o deixará levar mais ninguém. Ren implora para ela ir embora pelo bem de Rei, porque ninguém quer se associar a uma assassina como família. Whizza agradece a Ren por falar tão bem dela, mas não pode fazer o que ele pede, pois não é tão gentil quanto ele. Risa diz que Rhea entende e não espera nada melhor, por isso Rhea não gosta dela. Embora tenha medo de Rhea, ela invoca Leonhard para detê-lo. Enquanto abre a suástica no prédio, Risa diz a Ren que ele é ingênuo e otimista demais para um parente de Calcraft. Ela menciona que ele é um garoto maravilhoso, mas é aqui que as coisas vão acabar mal para ele. Ren tenta impedi-la, mas Leonhard diz que ele precisa derrotá-la primeiro. Ela pretende usar toda a sua força para não o entediar. Ren se pergunta o que ela quer dizer com sua verdadeira força, e Leonhard revela que ela está no nível da criação. Ela diz que nunca esquecerá seus votos, para que seu desejo possa ser concedido. Ela invoca seu poder de criação e é coberta por chamas. Ren tenta golpear através das chamas, mas ela diz que é inútil, pois ele não pode cortá-las, e as chamas não se quebram, nem podem ser paradas. Leonhard corta Ren profundamente, e seu sangue jorra excessivamente. Rhys avista Trifa dentro do hospital e ele diz que ela o pegou, apesar de suas intenções de ficar escondido. Rhys menciona que ele não pode enganá-la, pois as pessoas no hospital não estão acordadas, apesar do barulho lá fora, então ela sabe que deve ser obra dele.
Ela pede para ele ir embora, mas ele recusa, dizendo que a conhece há muito tempo, e matar pacientes de hospital enquanto fogem não é a dela. Risa admite e diz para ele ir, porque não quer ser vista. Trifa pergunta se ela se sente culpada por ser uma assassina, e ela afirma dizendo que é tarde demais, mas que sempre foi assim. Ela explica que não quer matar, mas precisa matar, e não mudará sua decisão. Ela quer continuar com a incerteza porque não quer acabar como ele e perder a humanidade. Trifa para Risa enquanto ela passa por ele. Ele pergunta quem é o pai do filho dela, pois sabe que ela tem 2 filhos. Trifa pergunta como ela decidiu qual filho sacrificar à mesa redonda negra e qual filho ela permitiu viver como humano. Ele pergunta se o filho é parecido com o pai e se ela teme o sangue dele. Ele também questiona se é por isso que ela continua a abandonar Rhea. Risa tenta golpeá-lo, mas ele a segura. Ele menciona que a situação é problema dele, porque ele ama Rhea, mas está incerto sobre as origens exatas dela. Ele se pergunta se é seu próprio amor, ou se são emoções que se agarram ao corpo que ele usa. Trifa diz que descobrirá por si mesmo e sabe como fazer isso, pois o filho que ele libertou e cuja felicidade ela anseia como mãe, da linhagem de Johan, existe em Shambhala. Ele afirma que pode provar que seu amor por Rhea é dele se ele entregar o filho dela. Risa discorda de Trifa, dizendo que deixou seu filho viver e não permitirá que Trifa continue com seu plano. Trifa pergunta a Risa se seu julgamento final é a morte de Rhea, e Risa afirma que não o deixará negar quem ela é. Trifa deduz que sua primeira pergunta estava correta. Risa sacrificou Isaac porque ele a lembrava do pai, e ela não conseguia amá-lo enquanto amava Johan. Trifa diz a Risa que ela não é mãe, enquanto Risa invoca sua relíquia, Cain. Trifa conclui que ela quer morrer, e isso evitará que o coração de Rhea se parta. Cain avança contra Trifa. Rain e Leonhardt avistam a abertura de outra suástica em um local diferente. Leonhardt conclui que abriram 4 suásticas e a do hospital fará 5. Ela diz que Lord Heydrich concederá o desejo de trazer seus entes queridos de volta à vida quando a pequena abertura da suástica estiver completa. Ren percebe que Heydrich pretende ressuscitar os mortos e grita com Leonhardt. Leonhardt, delirante, diz que é insano, mas é o milagre que ela tanto deseja, e sua única missão é matar cerca de 2.000 pessoas que ela nem conhece. Ela conclui que qualquer um aceitaria a oferta, mas Ren a cala, dizendo que se eles são tão importantes, nada que ela sacrificasse seria suficiente. Ele diz que seu grande acordo diminui o valor daqueles que ela ama. Abatida pelas palavras dele, Leonhardt diz a Ren, com raiva, para calar a boca, porque ele não sabe nada sobre ela. Imediatamente uma força poderosa atinge Leonhardt, e a voz diz que as palavras dela são repugnantes, então ela está perdida, enquanto Ren falou bem. Samuel, que Heydrich havia enviado, aparece e chama Ren de filho bastardo de Calcraft. Ela pede para ele vir para que ela possa julgar a lâmina oferecida a Lord Heydrich, e seus ossos não permanecerão se ela for cega. Leonhardt narrando a história de seu bisavô. Seu bisavô era um grande ferreiro, convidado à Alemanha para replicar as Terras Santas. Replicar lâminas famosas era uma precaução padrão contra desgaste e roubo, mas houve um erro de cálculo, ou um trabalho planejado dos contratantes. Leonhardt diz que seu avô era tão capaz que a réplica que ele fez era mais do que uma réplica. A lança sagrada que ele replicou o possuiu e o matou. Seu bisavô recebeu o título de Tubal-Cain, o fundador da ferraria. Depois, membros da linhagem Sakurai foram possuídos pela lâmina e fizeram parte da mesa redonda negra. Ela diz que seus cadáveres ainda se movem com suas almas sugadas, mas a lança passa para a próxima pessoa quando eles decaem. Um processo sem fim. Leonhardt diz que sua vez chegará, mas seu irmão uma vez tentou protegê-la desse destino. Ele prometeu que ela não seria incomodada, porque ele acabaria com tudo e ela seria feliz. Leonhardt, criança, disse alegremente ao irmão, Kai e Beatrice, que os amava. Leonhardt diz que sua estupidez de criança a enfurecia, porque ela acreditava que tudo permaneceria igual, sem base lógica. Seus entes queridos se foram antes que ela percebesse, então ela quer tê-los de volta, não importa o sacrifício, porque os ama. Trifa detecta a presença de Samiel e pede a Risa para suspender as hostilidades, pois não tem tempo. Ele deduz que Samiel recebeu ordens para abrir a 5ª suástica. Trifa diz a Risa que ela é o alvo para a abertura da 5ª suástica por Samuel, e Samuel puxará o gatilho se ela fizer o movimento errado. Trifa propõe ajudá-la a proteger o neto de Johan, já que ele passou despercebido, mas Risa discorda. Trifa pergunta se ela confia tão pouco nele e diz que ela precisa ser mais esperta. Ele pergunta quantas pessoas ela permite que morram por causa de sua teimosia. Risa pergunta se Trifa ainda consegue saber o que as pessoas sentem. Ela conta a história de como ele era fraco e patético antes, mas ela gostava dele porque ele era humano. Embora saiba que uma parte dele o envergonhava, ela se pergunta como ele perdeu completamente sua humanidade. Trifa diz que ela não tem o direito de dizer isso a ele, e Risa admite que ambos são estúpidos por pensar que podem proteger pessoas. Risa transfere seu olho para Cain e diz a Trifa que Ren protegerá o neto de Johan, porque homens protegem mulheres.
Ela diz a Trifa para ficar parado e se comportar, porque Ken o atacará se ele se mover. Ela usa o fato de que ele não pode se esconder ao lutar como vantagem e vai embora. Trifa tenta impedi-la, mas Ken o impede. Samuel se pergunta o que Risa está tentando fazer. Ela ordena a Leonhardt que vai impedi-la de agir. Samuel diz a Ren para ir embora, porque nada acontecerá se ele ficar ali. Ela pergunta se ele quer que ela mostre o que pode fazer, e o ataca com chamas, mas ele salta sobre elas. Ela elogia Ren por ter bons instintos, mas continua atacando-o, perguntando se ele pretende fugir. A chama alcança Ren e ele cai de dor, mas Samuel diz que ele deveria morrer, se estupidamente deseja lutar contra Lord Heydrich em seu estado. Ela diz que suas instruções eram para fortalecê-lo, não mantê-lo vivo, e se pergunta quanto tempo ele pode sobreviver às chamas. Ren grita de dor com os ataques, mas se defende e cai pesadamente no chão. Samuel o agradece por mostrar seu entusiasmo, mas o motiva a se levantar porque Lord Heydrich não é tão legal quanto ela. Marguerite aparece de repente e tenta defender Ren. Samuel diz que o amor de um ser divino é necessário para ser um herói. Samuel se apresenta a Marguerite e pergunta qual o objetivo dela ao interrompê-los. Marguerite fica muda por um momento até que finalmente ordena a Samuel que se afaste, porque ela não a deixará fazer nada a Ren. Samuel pergunta a Marguerite se ela pretende lutar contra os três, mas Marguerite diz que ela é a única com a intenção de machucar Ren. Samuel olha para os rostos deles e admite que Marguerite está certa, mas Leonhardt diz que Samuel tem o comando final. Samuel encara Risa e pergunta qual a intenção dela, mas Risa diz a Samuel para ficar fora da situação, porque ela não estava por perto inicialmente, então não tem direito de dar ordens. Risa diz a Leonhardt que Samuel já sacrificou Berlim, e teve seu desejo de ser imortal concedido. Ela diz a Samiel que todas as almas humanas no prédio pertencem a ela, e Samiel admite que não precisa mais das almas, mas está sob o comando de Lord Heydrich. Samiel diz a Risa que ela esteve tão focada nela para saber que está evidentemente protegendo alguém no prédio, e não quer que seja destruído, mas ela não se importa, porque a odeia. Samuel dá a Leonhardt a ordem de matar Risa se ela se mover, e sugere que se matem se ambos quiserem a quinta suástica. Samuel se aproxima de Marguerite e pede para ela acordar Ren para instigar as coisas com os outros, mas Marguerite recusa. Ela pergunta se Marguerite entende o que significa lutar. Samuel toca Marguerite, e Marguerite desloca a cabeça, mas Samuel a recoloca perguntando se Marguerite não ouviu as conversas deles, onde mencionaram sua imortalidade. Marguerite murmura tristemente que ela só quer ser a quinta, e não quer que Ren e Kazumi se vão, porque eles importam para ela. Samuel joga e chuta Marguerite agressivamente, enquanto pede para ela mostrar sua determinação para lutar contra ela. Mas Marguerite absorve a dor. Ela percebe que era assim que Ren estava se sentindo o tempo todo, e pede desculpas por fazê-lo sentir a dor sozinho. Ren recupera a consciência e repreende Samuel por machucar sua garota. Samuel pede desculpas, dizendo que está apenas seguindo as ordens de seu mestre, mas parece ter funcionado. Ren pede desculpas a Marguerite por se machucar por causa dele, mas ela ignora e pede que lutem juntos para que possam vencer. Ela promete protegê-lo e encara Samuel para ameaçá-la por machucar seu homem. Marguerite se transforma na lâmina de Ren, e outra rodada de batalha se inicia entre Ren e Samuel. Por outro lado, Leonhardt ainda está retendo o comando de Samuel para impedir Risa de se mover. Risa diz a Leonhardt para pensar na situação, porque todos serão mortos quando Samuel terminar de carregar. Risa aconselha Leonhardt a correr antes que seja tarde demais. Leonhardt pergunta que garantia ela tem de que Risa não a atacará, mas Risa garante que seu meio de ataque, Ken, está com o Padre Trifa, que está atualmente no prédio. A relíquia de Samuel termina de carregar e ela diz a Ren que ele está atrasado demais. Padre Trifa tenta escapar, mas Ken o impede. Risa envia Ken para Ren e pede desculpas a ele por ter um desejo egoísta, mas quer que ele salve Rhea também. Ren aterrissa no quarto de Kazumi e a leva rapidamente, enquanto Ken leva Leonhardt para um lugar seguro. Samuel percebe o que Risa planejou e explode tudo com raiva. Risa pede desculpas aos seus filhos, Johan, Isaac e Rhea, antes de ser explodida. Ren corre rapidamente para evitar ser atingido, e ele invoca o nível de criação para parar o tempo. O tempo para por alguns segundos e Ren passa pela explosão rapidamente. Samuel expressa sua raiva pela fuga de Ren e tenta enviar outra chama, mas uma voz a ordena a recuar imediatamente. McKenna chega e a informa que ela completou sua missão. Samuel concorda com ele e pede desculpas por tentar pegar sua presa. McKenna diz a ela que Lord Heydrich planeja abrir a sexta suástica ele mesmo. Samuel avista Trifa caminhando através da chama, e ela admite que ele é o único que pode resistir. Ela se pergunta o que fazer com ele. Trifa chega ao local onde Ren está segurando Kasumi. Trifa percebe que Samuel o avistou. Ele propõe formar uma aliança com Ren. Ele se oferece para contar tudo a Ren e o informa que Risa está morta, então eles precisam de vingança. O pai de Kazumi pedindo a mãe dela em casamento quando eram mais jovens.
Anos depois, Kazumi nasceu e cresceu como uma criança brincalhona. O pai de Kazumi informa a esposa sobre a morte de seu amigo e sua intenção de adotar o filho dele, Ren. Ele a implora para aceitar, mesmo que possa ser difícil para ela. Ela aceita acolhê-lo, dizendo que Kazumi ficará feliz em ter um irmão mais velho. Pouco depois, o pai de Kazumi apresenta Ren e Kazumi um ao outro. Kazumi tenta cumprimentar Ren, mas ele a empurra, e ambos discutem enquanto os pais os separam. Shirou passa pelo complexo deles e os avista discutindo. A próxima cena mostra o Shirou mais velho flutuando, e Mercúrio diz que foi assim que a história de Shiro começou. Mercúrio se oferece para lhe contar as condições necessárias para ser o brinquedo estrela do Ser Supremo. Mercúrio continua falando até que Shiro cala, perguntando quem ele é. Shiro diz que ele continua falando de bobagens que ele não perguntou, porque não é isso que ele deseja saber. Mercúrio pergunta se a pergunta persistente de Shiro é sobre por que ele ainda está vivo. Mercúrio chama de pergunta tola porque Shiro sabe a resposta. Enquanto ele sentir o déjà vu, ele não pode morrer, e nunca poderá morrer, porque ele não permitirá que ele morra. Shirou se pergunta o que ele quer dizer, e Mercúrio se oferece para contar a história desde o começo. Mercúrio diz que uma pequena mudança ocorreu na vida de Shirou quando um novo vizinho, Ren, chegou. Mercúrio pergunta o que Shirou pensou de Ren quando ele acabou de entrar, e Shirou respondeu que só o achou sombrio. Mercúrio pergunta a Shirou se ele acha que essa é a razão pela qual construíram uma amizade duradoura até hoje. A cena volta ao tempo em que o pai de Kasumi queria experimentar em Ren, mas Shirou entrou e o matou sem medo. Mercúrio diz a Shirou que aquele dia o lançou em seu déjà vu. Mercúrio explica que o pai de Kazumi não tinha uma origem normal, pois seu papel era cultivar e incubar algo que ele vislumbrou da guerra. O pai de Kazumi também tentou incorporar outra linhagem chamada Eugênia, então tanto Ren quanto Kazumi não nasceram normalmente. Mercúrio diz a Shirou que ele é o maior quebrador de regras entre eles, mas ainda é o mais normal, e teria morrido como um humano comum se não tivesse se envolvido com eles. Mercúrio diz a Shirou que ele nunca deveria fazer parte disso, mas cometeu assassinato porque tomou o lugar do desejo de Ren de destruir sua falsa vida cotidiana. Como ele não podia contar a Kasumi o que estava acontecendo, Mercúrio diz que é assim que seu amigo Heidrich é para ele. Então Shirou é uma manifestação de um desejo de destruição, o fator de autodestruição. Ele promete a Shirou que não o deixará morrer enquanto ele não superar o déjà vu. Mercúrio incita Shirou a lhe mostrar a conclusão desconhecida, porque é por isso que ele lhe deu poder e sorte incríveis. Shirou pergunta a Mercúrio se ele pensa que é o Ser Supremo, ou se ele e Heidrich são os brinquedos do Ser Supremo. Mercúrio garante a Shiro que a amizade de seu filho Ren com ele é real, assim como sua amizade com Heidrich, mas explica que quando estão no alto ou se imaginam caindo ou se machucando, eles sempre constroem uma amizade destrutiva, assim como Shiro destruiu a vida normal de Ren quando matou o pai de Kasumi. Mercúrio espera que Shirou perturbe as coisas novamente, enquanto Shirou se afasta. Reia sente dores no estômago, após ver flashes de algumas cenas. Maleus chega à igreja e expressa zombeteiramente o quanto sente pena de Reia por sentir dor toda vez que uma suástica se abre. Maleus informa a Reia que Risa está morta, e Risa era sua bisavó, mas ela garante para não se preocupar porque Risa era uma mãe muito má, e toda a dor que ela está sofrendo é por causa dela. Maleus ri histericamente e incita Reia a rir, mas Reia a cala. Maleus diz a Reia para não ficar chateada porque ela morrerá em breve enquanto ela viverá. Maleus revela sua intenção de sacrificar Reia, Risa e dezenas de milhares de pessoas só para que ela possa ser imortal. Maleus joga Reia com raiva por encará-la com nojo. Reia ri e diz a Maleus que parece que o estômago dela também começou a doer. Imediatamente, Bei chega à igreja e se aproxima de Maleus, que lhe pede para parar. Maleus pergunta se Bei pretende lutar contra ela por matar Shirou, mas Bai diz que ela não pode matar Shirou, já que ele não consegue fazer isso. Ele suspeita que ela o absorveu em sua arma relíquia, mas ela fica na defensiva e tenta atacá-lo. De repente, ela sente uma dor intensa no estômago, e Charu força sua saída dela, causando grande dano ao seu corpo. Bei expressa sua alegria ao ver que suas esperanças não foram traídas. Outra batalha se inicia entre Bei e Charu. Bai decide usar sua força de nível de criação porque ele sabe que Charu absorverá a força de Maleus. Maleus murmura que não deseja morrer, enquanto Reia percebe que vai morrer. Ela decide acelerar, mas uma grande interferência perturba sua intenção. Um monstro gigante aparece de repente, e Maleus detecta a presença de Schreiber, um monstro da mesa redonda negra de classificação superior. Schreiber cumprimenta Maleus e Maleus implora por misericórdia. Maleus diz a Schreiber que o ama e quer viver com ele, então não deseja morrer. Schreiber a abraça pretensiosamente e menciona que também ama Maleus.
Maleus pede que ele a proteja, mas Schreiber desloca o corpo dela de um jeito bem inesperado. Ele ri histericamente, dizendo que vai matar quem machucou sua amada daquele jeito. Ele continua a deslocar o corpo de Maleus, jurando que nunca matou ninguém por um motivo desses, então com certeza ele vai se vingar por ela. Ria desaba, chocada com a cena nojenta. Bei e Shirou continuam sua batalha que não acaba mais. Shirou consegue desmembrar os braços de Bei e tenta atirar, mas uma figura feminina surge de repente pelas costas dele. Bei apresenta a Shirou como sua mãe e irmã, tudo junto e misturado. Ele menciona que ela aparece sempre que ele fica mais animadinho. Os dois avançam em Shirou de forma bem agressiva, sem dar a ele a menor chance de contra-atacar, até que destroem o estômago de Shirou, mas ele se restaura ao normal num piscar de olhos. Bai elogia a força de Shirou e eles voltam a se atacar com tudo, mas Schreiber chega e desloca Bai, fazendo-o em pedaços. Ele o sacrifica para a abertura da suástica depois de avisar que está ali por Shirou. Após a abertura, Schreiber elogia Shirou por ter lutado com tanta força contra Bei. Ele pergunta se Shirou é responsável pelo estado de Maleus, porque parece que os dois estão apaixonados, e ele precisa se vingar. Maleus implora pela vida, mas Schreiber a soca com uma crueldade sem tamanho. Schreiber diz a Charu que precisa matá-lo, mas ele tem a chance de fugir até Maleus morrer. Ele promete encontrá-lo e despedaçá-lo depois, sem dó nem piedade. Schreiber o lembra de quem ele é, o Einherjar de Lord Heydrich, um herói trazido para o Valhalla Dourado. A cena se abre com Mercúrius e Lord Heydrich jogando xadrez, discutindo a sensação de déjà vu que sentiam, pois o mundo foi criado para se repetir sem parar. Ambos concluem que a única forma de se livrar desse déjà vu é tomar o trono do Ser Supremo. Mercúrius diz a Heydrich que o Ser Supremo atual destruiu seu predecessor e usurpou o trono, sem cerimônia. Ele implora a Heydrich que alcance o estágio de emanação dos 4 níveis de magia que lhe deu, para ter força suficiente para a tarefa. Mercúrius, no presente, diz a seu amigo Heydrich que não mentiu na conversa, mas que ele pode matá-lo, porque é isso que ele deseja. Mercúrius diz que a única conclusão que ele almeja é entregar o trono a alguém de sua própria escolha. Ren deixa Kasumi na cama com cuidado e sai para encontrar Trifa. Trifa então narra a história de Risa para Ren. Ele diz a Ren que Risa é bisneta de Rhea, mas a própria Rhea nem faz ideia disso. Risa pertencia antes à Associação Lebensborn, uma organização que tentou levar a humanidade ao próximo nível de evolução, a tal da Eugênia. O objetivo de Risa era produzir em massa pessoas com superpoderes, mas infelizmente o plano falhou porque as crianças não conseguiam lidar com seus poderes. Então elas pifaram como máquinas superaquecidas, e Risa teve que matar todas elas. Trifa diz que Risa sacrificou Isaac, seu filho e avô de Ren, para a suástica, para que pudesse trazer as crianças de volta à vida. Ren deduz que Rhea nasceu quando a alma de Isaac se combinou com Lord Heydrich, usando a tal da Eugênia. Trifa diz que eles precisam de uma segunda Berlim, porque a primeira não foi suficiente, sabe? Então precisarão de outro Isaac, que no caso é a Rhea. Ren informa a Trifa que Risa pediu a ele para salvar a Rhea lá no hospital. Trifa confirma que a mente de uma mulher é uma coisa terrivelmente complicada, meu amigo. Trifa diz a Ren que a discórdia interna de Risa era mais importante para ela do que qualquer coisa, e os dois quase lutaram até a morte no hospital, mas no fim, ela saiu se sentindo vitoriosa. Trifa deseja ver o resultado da decisão que Risa confiou a Ren. E ele lembra a Ren que a maneira mais eficiente de selar Lord Heydrich é matar a Rhea. Ele questiona o que Ren pretende fazer com a Rhea, e Ren reconfirma sua escolha de protegê-la, custe o que custar. Trifa diz que quer fazer o mesmo, e Ren se pergunta se ele vai escolher entre Rhea e seu desejo de reviver um ente querido se tornando realidade. Trifa explica que seu desejo só pode se tornar realidade se o milagre estiver incompleto e Rhea tem que estar viva para que ele esteja incompleto. Trifa também diz que todo mundo que pensa que Lord Heydrich vai dar um mundo onde seus entes queridos ressuscitarão é ingênuo demais. Segundo ele, eles assinam o contrato do diabo por pura ganância por ouro, mas o amor pela destruição só leva a uma guerra ainda maior. Leonhardt sonha em viver feliz com seu irmão e Beatrice, a esposa dele. Ela diz que não consegue se livrar do sonho, porque ele insiste que poderia ter sido possível. Então ela está contando com o milagre e fará tudo o que for preciso para que aconteça. Não importa quem a odeie, quem ela mate ou quem ela perca. Leonhardt acorda de seu sonho para contar a Tubal-Cain que teve um sonho, onde era feliz de verdade. Ren se aproxima de Shirou e Leonhardt, que agora estão juntos porque Shirou assumiu Maleus por dentro, numa jogada e tanto. Ele se lembra das palavras de Trefa sobre os 5 elementos da alquimia dourada. O primeiro é Rhea, o segundo é a relíquia de Lord Heydrich, que é indestrutível, e os últimos 3 são os líderes de batalhão da Távola Redonda Negra, McKenna, Samuel e Schreiber. Trefa diz que derrotar um deles é uma tarefa bem difícil, então ele precisa de uma aliança, e logo. Leonhardt pergunta se Ren pretende lutar com ela, porque ela está mais do que pronta para aceitar o desafio. Ren pede a Trifa para interferir, porque ele parece estar se divertindo com a briga deles. Trifa se levanta de onde está sentado e tenta explicar a situação, mas Tubal-Cain avança para atacá-lo sem pensar 2 vezes. Trifa bloqueia o ataque com facilidade e explica a eles que Risa deixou o programa com isso, então pode ser o gatilho de tudo. Trifa diz a Tubal-Cain que seus ataques são inúteis contra ele, porque o grau não pode ser destruído, de jeito nenhum. Mas Cain, sendo um monstro sem mente para compreender, o ataca de qualquer forma, sem parar. Trifa pede ajuda a Ren com Cain, mas Ren hesita um pouco.
Shirou diz que sabia da força do sacerdote do Graal, mas ver isso está o deixando apavorado. Ren o chama, preocupado, e Shirou explica que sabe porque roubou informações sobre o Longinus Draisani Ordem de Maleus sem que ninguém percebesse. Shirou diz a Ren que se juntar a Trifa é uma decisão bem estúpida. Leonhardt se pergunta por que o padre Trifa está tomando uma decisão diferente, e Trifa diz a ela para procurar a resposta dentro de si. Ele diz a Ren que será difícil para eles cooperarem oficialmente, mas isso não muda a tarefa de derrotar os 3 líderes de batalhão para salvar Rhea. Ele diz que a missão acontecerá na igreja na noite seguinte, mas Ren precisa aprender o nível de emanação, que está acima do nível de criação, veja bem. Ele garante a Ren que não é uma tarefa difícil de forma alguma, e ele transfere a magia para ele, fazendo Ren perder a consciência na hora. Mercúrios, enquanto sentado em seu trono majestoso, diz que criou o universo de acordo com suas próprias leis, mas não consegue mais parar por sua própria vontade. Então ele esperou bilhões de anos pelo nascimento daquele que o substituiria, finalmente. Mercúrios visita Marguerite, e ele menciona que criou a recorrência só para poder encontrá-la. Ele diz que encontrá-la foi o único ato repetido que ele realmente amou, então ele deseja que ela faça o mundo do ser divino fluir para fora antes que ele cometa suicídio, de uma vez por todas. Ele confessa que não consegue conter seu desejo de ser destruído por seu impulso autodestrutivo, de jeito nenhum. Então ele está fazendo tudo por ela, com muito empenho, e ele espera que ela conceda seu desejo. Mercúrio se afasta enquanto Ren aparece para encontrar Marguerite num estado bem triste. Ren se pergunta o que há de errado com ela, afinal, e Marguerite explica que nunca se sentiu incomodada com isso antes, de verdade. Mas agora sente que mudou muito desde que conheceu Ren. Ela agora pensa em si mesma e em todos os outros, sem exceção. Marguerite diz que se lembra do que Cagliostro lhe disse antes, sobre o mundo se repetindo sem parar. Marguerite diz que se ela morrer, ela voltará para o ventre de sua mãe e viverá a mesma vida de novo, e de novo. Mas isso não faz o menor sentido para ela, se for verdade. Ela conclui que não existem fantasmas nesse mundo, de jeito nenhum, e ela pergunta a Ren o que ela é então. Ren responde que não pode dar respostas para perguntas sobre memórias, porque ele também tem uma memória bem parecida e não acha que seja apenas um sonho. Ele diz que se for real, então ele é tão louco quanto ela, e está quebrando as regras do mundo, sem querer. Marguerite o assegura de que ele não é louco, porque ele é diferente, e pode continuar assim sem problemas. Marguerite diz que está feliz por ter conhecido Ren, e deseja ficar com ele por mais tempo, mas acha que estaria atrapalhando de alguma forma. Ren conta a ela sobre a culpa que sente por ver o pai de Kazumi ser morto em sua presença, e sua incapacidade de contar a Kazumi sobre isso é terrível. Ele conclui que deveria ter dificuldade em lidar com fantasmas, de verdade, mas não acha que haja algo errado com Marguerite, e está feliz por terem se conhecido de coração. Marguerite pergunta por que Ren está sendo tão legal com ela, sendo que ela o fez fazer coisas tão dolorosas e malignas. Ren decide reclamar por um instante, e Marguerite diz que está pronta para aceitar suas reclamações, todas elas. Mas Ren a agradece por fazê-lo entender como ele pode espiar, porque ela é a resposta, afinal. Ele diz que há um caminho que só é possível por causa dela, e de mais ninguém, então ele vai salvá-lo e protegê-lo com todas as suas forças. Mercúrio também diz que vai orar para que o desejo dele se realize, de verdade. Ele chama Marguerite de ser divino do crepúsculo, o próximo trono do ser supremo, sem dúvida. Rhea se encontra sentada na mesa redonda negra, meio perdida, e vê Samuel ao seu lado, que se apresenta como amiga de Risa. Buscando confirmação, Rhea pergunta a Samuel se Risa é mesmo sua bisavó, e Samuel afirma sem hesitar. Samuel confessa ter matado Risa como sua forma peculiar de mostrar amizade. Ela diz a Rhea para fazer seu trabalho se ela realmente quer fazer algo por Risa, de verdade. Samuel tem certeza de que nada que ela diga vai influenciar Rhea, mas a aconselha a dizer adeus à vida que viveu, porque uma grande empreitada está sobre eles, e logo. Samuel acrescenta que Rhea sabe a quem deve fazer perguntas e não vai atrapalhá-la, mas ela precisa se apressar, e muito. Samuel desaparece da mesa redonda, deixando Rhea sozinha com seus próprios pensamentos. A próxima cena revela o padre Trefa no passado, quando ele ainda era um padre que cuidava feliz das crianças com carinho. Lord Heydrich e os 3 líderes de batalhão se aproximaram dele, e Heydrich o acusou de ser um fugitivo em tempo de guerra, um desertor. Heydrich ordenou a Trefa que selecionasse e sacrificasse 10 de seus filhos para ele, ou ele os mataria todos, sem exceção. Com um arrependimento profundo nos olhos, ele selecionou as 10 crianças, e todas foram mortas instantaneamente, na hora. Heydrich o elogiou por um trabalho bem feito, de fato, e pediu para ele voltar, porque precisa dele, e muito. Trifa gritou de dor depois que eles partiram, em desespero. Trifa leva Kazumi para o local da próxima suástica, o telhado da escola, veja só, mas Leonhardt o para em seu caminho, de repente. Ela pergunta sobre suas verdadeiras intenções, já que ele inicialmente planejava atacar a igreja com Ren, não é mesmo? Ela se pergunta se ele a trouxe para a escola de propósito e o questiona sobre a fúria de seu irmão, que ela podia sentir mesmo ele sendo o monstro Tubal-Cain. Trifa confessa que o mandou morrer enquanto ainda estava vivo, pois os pegou, ele e Beatrice, planejando se rebelar contra Lord Heydrich, mas não podia permitir que agissem, pois isso atrapalharia seus planos. No entanto, Tripa diz que seu irmão era um guerreiro, então não poderia tê-lo odiado por isso, de verdade. Tripa considera que Kai pode ter ficado com raiva dele porque ele transformou a garotinha que ele queria tanto proteger em uma guerreira, ela mesma. Leonhardt invoca seu poder de nível de formação com muita raiva, e Tripa pergunta a ela se ela o odeia, porque ele também tem sido um prisioneiro do ódio, assim como ela. Trefa diz que não consegue se perdoar, e sua única punição é o tormento eterno, sem fim.
Ele não precisa de salvação, então ele caminhará sozinho para sempre, sem companhia. Leonhart tenta atacá-lo, mas seus ataques se mostram fúteis contra a força de Treifa, que é imensa. Treifa diz que quer ser forte porque não conseguiu salvar as crianças lá atrás. Ele era fraco, mas agora é forte, e muito. Ele diz a Leonhart que entende seus sentimentos de querer ver seus entes queridos novamente, de verdade. Mas enquanto ela se ajoelhar diante de Heydrich, tudo o que ela ganhará é guerra eterna, enquanto aprisiona seus entes queridos no inferno, para sempre. Leonhart, que estava atacando Treifa, olha pra ele, chocada e surpresa. Treifa diz que não permitirá a emanação de Valhalla, de jeito nenhum. Treifa canta o feitiço de emanação para iniciar a procissão sem demora, mas Rhea entra, implorando para ele parar, desesperada. Ele diz que está feliz em vê-la porque isso facilita as coisas para ele, e muito. Treifa promete salvar Rhea porque ele anseia ser o homem mais forte que ele conhece, o próprio Lord Heydrich. Então as coisas que ele ama nunca mais serão destruídas, jamais. Leonhart tenta pará-lo, mas ele prossegue com seus feitiços, e espelha uma arma em Rhea para destruir o caminho que conecta Rhea e Isaac, para que a suástica escolha Kazumi como o próximo corpo para seu ventre sem demora. Bem na hora, Samiel chega para bloquear a arma de Rhea, salvando-a. Ela diz a Treifa que sua verdadeira cor foi revelada, finalmente, e ele nunca alcançará o nível de Lord Heydrich, jamais. Rain e Shirou percebem que a igreja era apenas um chamariz para o plano original de Treifa. Ambos decidem se separar e verificar as últimas duas suásticas, o quanto antes. Treifa vê Máquina, e ele admite que esperava não ter tempo para ele, já que sua luta é com Rain, e não com ele. Máquina responde que quer que sua luta com Rain seja no estágio final, mas Treifa está atrapalhando, e muito. Máquina avança contra Treifa, mas Treifa bloqueia o ataque com maestria. Samuel sabe que Treifa pode sobreviver ao ataque, mas ela pergunta sobre os outros, preocupada. Samuel oferece-se para proteger Rhea, mas não se importa com os outros porque eles não são problema dela, de forma alguma. Samuel descobre os planos de Treifa de sacrificar Kazumi, uma das gêmeas da linhagem de Johan, para ativar a suástica, veja só, para que ele possa selar Lord Heydrich enquanto alcança a ressurreição dos mortos, tudo ao mesmo tempo. Ela diz a ele que não se importa com os planos dele, porque a peregrinação dele termina bem onde ele está, e pronto. Máquina avança furiosamente em direção a Treifa, e uma batalha intensa se segue entre eles, sem trégua. Samuel se vira para Rhea para lhe dar uma explicação da situação toda. Ela diz que Treifa não conseguia se perdoar por sua fraqueza e pecados, então ele ansiava ser forte, desejando se tornar o homem mais forte que conhecia, Lord Heydrich. Treifa se tornou o substituto de Lord Heydrich, e assumiu o corpo dele, daí a razão para sua forte resistência a danos, impressionante. Então todo o exército de Lord Heydrich espreitava dentro do Graal, escondido. Samui admite que não consegue derrotar Treifa sozinha, de jeito nenhum, mas o caso de Máquina é diferente com seus punhos fortes e poderosos. Ela diz a Rhea que seu trabalho é pintar tudo na cor de Lord Heydrich, sem falta. Samuel percebe que Leonhart a está encarando, então ela procede a perguntar o motivo, curiosa. Leonhart pergunta a Samuel sobre a ressurreição dos mortos que Lord Heydrich prometeu, afinal, mas ela fica desapontada quando Samuel lhe diz que significa ser revivida para a imortalidade, assim como ela e nada mais. Ela conta a ela sobre o desejo de Lord Heydrich de devorar o mundo quando a alquimia dourada estiver completa de uma vez por todas. Leonhart chora desapontada, dizendo que lutou porque queria salvar seus entes queridos, e não por uma guerra sem fim, que nunca acaba. Samuel diz a Leonhart: esse é o erro que tolos como você cometem quando abrem a boca. Ela diz que viver significa roubar dos outros para adicionar às suas próprias vidas, sem pensar, então sua única escolha para acender um fogo para os que desapareceram é conectá-los a uma vida maior e dar-lhes a honra de se tornarem um com Lord Heydrich, enquanto se derretem no Valhalla dourado para sempre. Samuel ordena a Leonhart que vá embora, e logo mais a relíquia ao lado dela se quebra com raiva, em pedaços. De repente, um raio irrompe, e uma figura monstruosa atinge Samuel inesperadamente, pegando-a de surpresa. Samuel reaparece, e ela chama o monstro de Lady Kirchzen com um tom de voz peculiar. Kirchzen avança em direção a Samuel, enquanto Samuel diz que vai salvá-la para que possam se encontrar em Valhalla, juntas. Samuel incendeia Kirchzen, enquanto Leonhart grita dolorosamente em desespero. Leonhart chora intensamente, e ela ataca Samuel com raiva, sem pensar. Treifa e Máquina estavam assistindo ao drama o tempo todo, sem intervir, e retomaram sua batalha um com o outro novamente, com tudo. Máquina pergunta o que vem a seguir, agora, e Treifa responde que tudo era apenas para ganhar tempo, porque Rain chegará eventualmente, mais cedo ou mais tarde. Treifa pergunta se Máquina pode controlar seus impulsos quando Rain chegar de fato, mas Máquina diz a Treifa que ele cometeu o erro de acreditar que Rain chegaria a tempo, que bobagem. Bem na hora, Rain é atacado em seu caminho por Schreiber, enquanto Máquina diz a Treifa que suas tentativas de ganhar tempo são insignificantes diante de seu grande desejo, e ponto final. Samuel ressurge e ela elogia Leonhart por tê-la alcançado, já que ela perdeu a guarda por um instante. Ela recompensa Leonhart com a lança sagrada e a nomeia a nova proprietária oficialmente. Ela diz a Leonhart que ela será oferecida a última suástica sem escapatória. McKenna invoca seus poderes, e ele pergunta o que Treifa pretende fazer, afinal. Treifa delirantemente diz que não vai perder e que não pode morrer, de jeito nenhum. Ele invoca seus poderes e espelha a arma de seu corpo para McKenna, mas McKenna a desvia, e ele atinge Treifa pesadamente, causando uma grande explosão em seu corpo sem piedade. Lord Heydrich elogia o Graal por fazer um bom trabalho, de fato, e o comanda a viver dentro dele para sempre. Lord Heydrich informa Cal que a hora prometida chegou, finalmente. A relíquia de Lord Heydrich dissipa uma sensação intensa para o mundo todo, sem exceção. Máquina se despede de Treifa, e Treifa é absorvido pela suástica, sem mais nem menos. Treifa vê Rhea, e ele diz a ela que a ama antes de morrer, com carinho. A abertura da suástica causa outra sensação na cidade, e Rhaena percebe de sua localização imediatamente.
Schreiber diz a ele que Lord Heydrich o convocou, então sua missão está completa, finalmente. Ele o assegura de que eles continuarão de onde pararam em Valhalla, ao lado de seus amigos, sem falta. E ele sai furiosamente, sem olhar para trás. A suástica toca o céu, e isso causa raios por toda parte. Lord Heydrich declara que é hora do Dies Irae, o dia da ira. Ren e Leonhardt acordam na sala de aula dentro da escola, meio confusos. Shiro diz a Leonhardt que já se passaram 20 horas desde que ele se encontrou com Ren, mas celulares e relógios não estão mais funcionando de jeito nenhum. Ren diz que eles são os únicos ainda vivos porque todas as outras pessoas tiveram suas almas levadas, sem exceção. E Leonhardt provavelmente foi mantida viva porque era destinada como sacrifício para a última suástica, coitada. Shiro propõe que troquem informações, já que a situação é essa. E pronto, e Leonhardt concorda, sem hesitar. Ela conta a eles os eventos que a levaram a estar ali, naquele lugar. E Shiro comenta que Valhalla é uma maneira e tanto de ser imortal, que coisa. Leonhardt sugere que eles cometam suicídio, já que não tem mais nada a fazer de verdade. Ela diz que não tem mais motivo ou ninguém para proteger, nenhum pingo. Shiro tenta contradizer seu ponto, mas Ueno restringe com firmeza. Ren diz a ela que ela pode refletir sobre sua decisão, e ele não a forçará, então ela pode ficar para trás, se quiser. Ele se levanta para sair e diz que está falando com ela, porque não tem mais tempo a perder lutando com ela, de jeito nenhum. Ele implora a ela para não atrapalhá-lo, e ele vai lutar porque não é tarde demais ainda. Ele afirma que não trabalhou tão duro para receber o final que eles estão enfrentando de forma alguma. Ren diz a Leonhardt que não gosta dela, mas sabe que ela trabalhou tão duro também, e tem certeza de que ela é igual a ele no fundo. Leonhardt o cala dolorosamente, e ela pergunta por que ele afirma que não gosta dela, afinal. Leonhardt diz a Ren que decidiu que estaria melhor sozinha há muito tempo já, mas começou a esperar por coisas estúpidas para si mesma quando o conheceu, que bobagem. Ela conclui que não deixará tudo terminar facilmente assim, de jeito nenhum. Ela diz chorando que Ren sempre a deixou com tanta raiva e ela o odeia por isso, de verdade. Ren a convida para a festa que eles farão no telhado depois que tudo acabar. Uma grande festa. Ele analisa o caráter de todos na festa, com Hanju e Shiro incitando brigas entre eles, enquanto Kazumi fica do lado de Leonhardt e Rei assume uma posição neutra, como sempre. Ele acrescenta que Marguerite ficará confusa, mas animada em vê-los sendo bobos, com certeza. Ren diz a Leonhardt que será super divertido e pode ser um novo motivo para ela, quem sabe. Leonhardt, chorando, chama a proposta de Ren de estúpida, e ela conclui que não se encaixaria no espaço deles de jeito nenhum. Ren pede a ela para parar de fazer bico, e ele pergunta se ela vem ou não. Afinal, mas ela fica sem palavras, completamente. Ren percebe a ausência de Sheru, e ele fala sobre isso, meio pensativo, mas Leonhardt corre para abraçá-lo em gratidão, com força. Pouco depois, Sheru e Marguerite chegam para interromper o momento. Marguerite fuzila Ren com o olhar, enquanto Charu, de brincadeira, o chama de homem terrível por ignorar a namorada, que foi comprar comida porque estavam todos famintos, e ainda por cima, cometendo adultério. Eles se provocam por um tempinho, e Ren garante à ciumenta Marguerite que não vai mais andar com gente como Leonhardt. Marguerite confirma que está tudo bem, desde que Ren entenda. Ela propõe que comecem a comer, e Ren pega o sanduíche favorito de Rhea, enquanto Shiro oferece uma bebida a Leonhardt como um pacto de lealdade. Leonhardt brinca que não quer morrer com eles, e Shiro concorda que nesse caso ninguém vai morrer. Todos fazem um brinde à vitória e ao retorno em segurança. Ren lidera o caminho, e eles o seguem para mostrar sua força. Lord Heydrich pergunta aos seus líderes de batalhão o que a vitória significa para eles, e todos dão suas respostas distintas. Heydrich se baseia na resposta de Samuel de que a vitória significa brilhar nobremente nos mais altos céus. Ele diz que ela provavelmente se queimaria como Ícaro por desejá-la. Samuel concorda dizendo que anseiam por ela, mas não conseguem alcançá-la, e ela deseja ser eternamente queimada por isso. Ela diz que manteve a marca em si, como um eterno distintivo de honra. Schreiber zomba de Samuel, dizendo que ela está apaixonada e é tão fofa. Heydrich ordena que Schreiber pare com suas provocações. Ele fala sobre seu desejo e o desejo de Máquina também. Ele os elogia por terem anseios interessantes. Ele anuncia que é hora de tremer. Lord Heydrich deixa seu trono, e seus líderes de batalhão o seguem. Rhea chega à sala e tenta detê-los, mas eles passam por ela. Ela fica desapontada, mas a voz de Heydrich interrompe seus pensamentos. Ele se oferece para responder a qualquer pergunta que ela tenha. Rhea pede que ele lhe diga a verdade sobre quem ou o que ela é. Rhea pergunta a Heydrich se ele é o pai de Isaac, e ela pergunta se Risa se machucou, porque Isaac se parecia demais com ele. Lord Heydrich olha para Rhea e confirma que ela se parece com seu avô Isaac. Heydrich a assegura de que não é o pai de Isaac, pois ele não é do tipo que abandona mulheres ou crianças. Não importa para ele quem é o pai de Isaac, porque ele ama tudo. Ele se prepara para partir, mas Rhea o detém com suas perguntas. Ela se pergunta se ele não vai perguntar o que a vitória significa para ela. Rhea confessa que sente pena dele, porque ele parece tão forte que todos ao seu redor parecem iguais. No entanto, ele não tem nada de especial. Ela diz que amar tudo é o mesmo que não se interessar por nada, e uma pessoa assim jamais alcançará a vitória. Heydrich diz que ela tem uma voz verdadeiramente doce, pois ele pode senti-la em seu coração. Ele confessa que ele e Cal são homens entediantes, e a pena de uma linda garota agitou seu coração. Ele pergunta o que a vitória significa para Rhea, e ela responde que significa ver todos novamente, mesmo que pareça estúpido para ele.
Heydrich diz a ela que encontrar Isaac será seu primeiro objetivo, e lhe deseja boa sorte enquanto se afasta. Heydrich inicia o começo da Dias Irae. Ele ordena que seus líderes saciem sua sede enlouquecedora e tomem o que quiserem, até não desejarem mais nada, pois a cruzada deles termina ali. Heydrich chama o mundo de belo e promete destruí-lo. Ele revela que se tornará o déjà vu, uma lei absoluta e imutável. Ren, Shiro e Leonhardt chegam ao topo da torre para desafiá-los. Heydrich se oferece para lutar sozinho com eles e os convida a vir. Rhea vê a relíquia de Isaac e ele a acolhe, como seu filho em Kin. Ele se apresenta como o coração de Gladsheim e ela cai dentro dele. Heydrich derrota Ren e Shiro facilmente. Shiro chama isso de má notícia e questiona o que eles devem fazer. Leonhardt se apresenta a Heydrich como Sakurai K, a nova integrante encontrada pelo Grau para ser a sucessora de Beatrice von Kirchisen. Heydrich diz que ouviu os relatórios e questiona se ela se voluntaria para ser o 8º sacrifício porque sua lealdade o agrada, mas Leonhardt diz com raiva que não jurou lealdade alguma à Távola Redonda Negra. Heydrich confirma que ela não tem intenção de trabalhar para ele, e Leonhardt afirma, dizendo que o odeia porque sua família teria vivido e morrido normalmente se não o tivessem conhecido. Ela diz que fará a oração de sua família se tornar realidade, custe o que custar, já que ela é a última de pé. Ela afirma que seu pecado foi se deixar cegar por sua falsa esperança, então ela o mataria e expiaria seus erros. Heydrich chama Leonhardt de garota triste e revela que engolirá sua dor, se ela aceitar ser envolvida em seu descanso eterno como sua Einherjar. Ele afirma que tudo o que ela perdeu existe ali, mas Ren o cala imediatamente. Ele pergunta se ele realmente quer que ela lhe dê sua alma, em troca de realizar seu desejo, para que ela possa ser sua escrava no inferno. O trio se reúne, e todos avançam contra Heydrich de uma vez. Mercúrio sente um despertar e deduz que a emanação finalmente começou. Heydrich lança um feitiço para invocar sua lança e os atinge com ela. Shiro é arremessado e Schreiber corre para encontrá-lo, animado. Leonhardt e Ren lutam contra Heydrich, mas Leonhardt enfraquece. Heydrich comanda Samuel para lidar com eles. Enquanto ele se afasta, Samuel lança um feitiço, e Leonhardt é absorvida pela abertura da suástica, completando a 8ª suástica. O efeito da conclusão transforma as pessoas da cidade em ossos. Ren se lembra de Rhea e corre para encontrar Heydrich, que o informa que ela foi engolida por Isaac, o que foi surpreendentemente mais fácil do que ele esperava. Ele informa a Ren que, uma vez dentro do mundo de Isaac, ela nunca mais poderá voltar. Ren derrama lágrimas e se pergunta se realmente acabou. Recusando-se a recuar, Ren diz, assertivamente, que ainda não acabou. Ele desejou que o tempo parasse, porque queria proteger a vida cotidiana que amava. Ren invoca a magia da criação e avança para atacar Heydrich rapidamente, mas Heydrich bloqueia o ataque. Heydrich o elogia pela velocidade, mas confirma que sua força não é suficiente. Ren atinge Heydrich incessantemente e agressivamente, até que Heydrich o derruba com seu cajado, perguntando se Ren ainda está um pouco longe de seu poder total. Imediatamente, Ren avança contra Heydrich de surpresa e prende seu pescoço com sua arma. Heydrich admite que não pode desviar do ataque e lembra Ren da promessa deles de dar tudo de si até a batalha final. Ele sugere que ambos precisam de mais tempo e entrega a luta nas mãos de alguém mais apropriado. Heydrich ordena que Máquina esmague Ren e promete libertá-lo de seu Gladsheim se ele vencer. Máquina salta agressivamente e quebra a torre com sua força. Ren o reconhece de seu sonho, mas Máquina os incita a começar, chamando-o de seu camarada de armas. Samuel percebe a presença de Leonhardt e diz a ela que seus movimentos não a enganaram. Ela pergunta a Leonhardt o que ela está planejando, e Leonhardt confirma que não tem nada planejado. Leonhardt diz que foi apenas um pequeno problema pessoal, e ela sabia que não poderia enganá-la, porque ela lhe deu a lança sagrada. Samuel deduz que a 8ª suástica foi aberta pelas almas que Leonhardt havia coletado, porque ela fez um contrato de última hora com uma nova relíquia. Ela confirma que foi um passo necessário, pois ela teria sido absorvida como alvo se não tivesse feito um contrato com a lança sagrada. Ela elogia Leonhardt por ser esperta, pois a espada a teria matado como uma maldição, mas ela a usou bem, inesperadamente. Leonhardt diz que Samuel sabe muito sobre a espada, e Samuel admite que mandou fazer a espada. Ela confessa que relutantemente convocou o avô de Leonhardt para torná-lo um ariano honorário e adicioná-lo às outras fileiras. Samuel explica que a família dela alcançou um assento de honra por causa do sacrifício de seu avô. Leonhardt pergunta se ter as Terras Santas forjadas e passadas por sua família apenas para ligá-los a um assento na Távola Redonda Negra é uma honra para ela, e Samuel afirma. Leonhardt a agradece porque agora tem uma razão ainda maior para lutar contra ela. Leonhardt diz a Samuel que quer lutar e derrotá-la, mesmo que seus braços queimem ou suas pernas desapareçam. Ela está pronta para se tornar uma Tubal Cain para derrotá-la. Ela conclui que não pode ir com Ren e os outros no final do dia, porque não tem o direito, então quer que pensem que ela está morta, mas deseja levar Samuel para o inferno com ela em troca. Beatrice e Kai aparecem ao lado dela, enquanto Samuel a amaldiçoa com raiva. Leonhardt e Beatrice repetem simultaneamente que Samuel ainda não acordou.
Lord Hadrich já enlouqueceu roubando seu coração, mas eles concluem que o que ela sente por ele não é lealdade, mas amor. Samuel pergunta, irritada, se é só isso que ela tem a dizer, e Leonhart afirma, dizendo que sua espada completará o resto. Leonhart ataca Samuel com força e diz que nunca se deixará ser derrotada. Schreiber e sua relíquia perseguem Sheru, enquanto Sheru atira de volta neles, até que ele recebe um golpe massivo e cai pesadamente no chão. Schreiber percebe seu cansaço e pergunta, zombeteiro, se eles já terminaram a luta. Schreiber pede um tempo para continuar, e se oferece para conversar enquanto isso. Ele sugere que Sheru use o tempo para curar sua ferida ou tentar o que quiser. Schreiber considera que Sheru deve estar se perguntando como ele está bloqueando os ataques. Segundo Cal, o desejo de Schreiber é ser intocável, e ele não faz isso conscientemente. Schreiber diz, sem seriedade, que pode ser porque o velho de Schreiber o estuprou, e Sheru se pergunta como Schreiber sabe disso. Ele diz que era um negócio da família, mas foi uma pena para eles porque ele acabou sendo um menino. Então sua mãe cortou sua masculinidade porque não era necessária. Schreiber diz que trabalharam juntos, fizeram muito dinheiro e foram amados por muitos, mas foi divertido até que tudo ficou estranho. Sua mãe ficou mais quebrada. Sheru se cansa de ouvir sua história e decide atirar nele em seu estado delirante, mas Schreiber desvia do ataque. Ele ataca Sheru e se autodenomina uma criatura imortal, porque matou seus pais e todos, mas ainda está vivo. Schreiber ordena que ele cale a boca, e eles continuam com seus ataques até que Schreiber atira em Sheru, e destrói suas armas no processo. Schreiber treme excessivamente por causa de suas armas, ele diz que tem que tocar Shiro agora que elas se foram. Shiro pergunta como isso é um problema depois de todas as pessoas que ele já furou. Ele percebe que Schreiber não pode mais ouvi-lo e se pergunta se ficar sério finalmente o atingiu. Shiro decide ficar mais sério também, então ele invoca Honjo de seu corpo. Honjo e Shiro se provocam um pouco antes de decidirem enfrentar Schreiber. Schreiber ordena que eles calem a boca, dizendo que é uma criatura imortal e matará sem parar até se tornar completo. Schreiber liga sua moto com feitiços mágicos e gira em torno deles. Honju e Sheru ficam presos na motocicleta de Schreiber. Honju pergunta se eles terão que aguentar isso por muito tempo, e Sheru admite que não tem escolha. Schreiber grita com raiva e os ordena a não tocá-lo. Ele lança um feitiço que os desloca da motocicleta. Machina continua atacando Ren e pergunta por que ele ainda está meio adormecido. Ren diz que não o conhece, e Machina pede a Ren para se lembrar de seu antigo nome. Machina percebe que esqueceu seu próprio nome antigo, mas diz a Ren que ambos são brinquedos de Calcraft. Ele diz que ambos foram para o campo de batalha, lutaram e morreram juntos, mas ele se pergunta por que reviveram no castelo de Hadrich. Embora nunca tenham desejado isso, Machina deseja recuperar a morte que lhe foi roubada. Ren de repente se lembra de uma memória onde disse a Machina que eles são camaradas, então deveriam ir para o campo de batalha juntos. Machina deseja obter essa morte no final da batalha deles. Ele soca Ren intensamente e o golpe perfura seu corpo. Ren chama Marguerite e diz a ela que a protegerá pelo mundo que ela criará. Marguerite diz a ele que também quer protegê-lo, então ela abraçará tudo o que recebeu dele. Com o nascimento de Isaac e como Hadrich o ignorou quando menino, Isaac questionou quem ele era, quem o queria e para que ele nasceu, mas não tinha respostas. Rhea o vê em cativeiro e tenta consolá-lo por estar sozinho o tempo todo, mas um estrondo a assusta. Isaac chama seu pai e implora para que ele lhe diga que precisa dele. Leonhart e Samuel continuam atacando uma a outra. Leonhart diz a Samuel que ainda não terminou, apesar dos golpes massivos que está recebendo das armas de Samuel. Samuel finalmente a joga no chão e diz que não sacará sua espada contra alguém tão fraco. Samuel diz que é mais apropriado para Leonhart ser esmagada, mas ela pode se levantar e lutar se não quiser essa narrativa. Leonhart se levanta e diz que a reação de Samuel é exatamente como ela queria, porque sabe que o orgulho de Samuel não a deixará lutar com toda a sua força contra alguém como ela. Leonhart questiona se ela vai tanto contra seu senso de estética, e Samuel afirma, dizendo que Leonhart a deixa enjoada. Leonhart pergunta a Samuel por quê, e ela diz palavras irritantes para Leonhart. Ela diz que Leonhart chora muito e que usa palavras como espiar seus pecados e recuperar seus entes queridos, o que não é digno de uma verdadeira guerreira. Leonhart pergunta se é por isso que Samuel detestava Babilônia, a si mesma e o sacerdote. Samuel afirma, e ela diz que é uma questão de higiene, porque Leonhart cheira mal para ela, então ela não pode permitir que ela viva. Samuel dispara todas as suas armas contra Leonhart sem parar. Leonhart diz a Samuel que todas as suas palavras sobre guerreiros são uma porcaria, e que ela não consegue respirar sem falar da glória e do orgulho no que é apenas assassinato, porque ela é inútil em qualquer outra coisa. Leonhart continua que se ela está embriagada de tragédia, então Samuel está embriagada de sangue e das chamas da guerra. Então se ela vai falar de higiene, ela é o lixo, e também a deixa enjoada. Samuel diz que Leonhart a lembra de Risa, e que mulheres servem para pouco mais do que falar. Samuel invoca fogo de sua relíquia, e lembra a Leonhart que ela é a Einherjar de Lord Hadrich, uma campeã convidada ao Valhalla Dourado.
Leonhardt desconsidera seu lembrete e diz a ela que Samuel tem o pior hábito feminino de todos. Ela grita com raiva que Samuel está apenas se esforçando para ser como o homem que ama, então ela não deveria agir de forma tão altiva e poderosa. Samuel atira em Leonhardt agressivamente, mas Leonhardt persevera e avança contra Samuel dizendo que não vai perder. Leonhardt consegue perfurar os olhos de Samuel, fazendo-a perder a visão e o foco. Samuel grita com Leonhardt com raiva, e ela lança um feitiço que invoca um poderoso canhão. Leonhardt percebe a espada rachando e olha com medo. Samuel diz a Leonhardt que dar sua vida não é suficiente para matá-la, então ela precisa parar de ser arrogante. Samuel lança o canhão na tentativa de destruir Leonhardt. Leonhardt aceita seu destino e concorda que não precisa de salvação porque matou muitas pessoas. Mas pelo bem de sua amiga, ela invoca seu irmão e Beatrice para lhe emprestarem seus poderes para que ela possa vencer. Leonhardt joga sua espada em Samuel e a espada se transforma na espada de Beatrice. Ela perfura o pescoço de Samuel e Samuel diz que odeia Beatrice, mas Lord Heydrich não perderá para ninguém. Ela corta o pescoço dela completamente e Samuel é destruída. Leonhardt cai fundo na explosão e ela diz orgulhosa que conseguiu. Ela espera que Ren vença a luta, de volta à batalha de Sheru e Honju com Schreiber. Schreiber percebe que o déjà vu desapareceu quando ele o solta de sua motocicleta. Sheru vê a oportunidade de atirar em Schreiber e sua motocicleta explode. Schreiber diz que seu corpo dói tanto e parece que está sendo dilacerado. Ele fala delirantemente com seus pais invencíveis e seus clientes passados. Depois de exibir sua loucura, ele se aproxima de Shiro e Honju rapidamente, alegando ser um imortal de Einherjar. Mas eles atiram em seus olhos e ele explode instantaneamente. Shiro e Honju, já fracos pelos ferimentos, se provocam antes de desistirem. Shiro admite que sua luta com Ren terminou em sua derrota, mas ele não se importa. Eles imploram a Ren para vencer, porque o expulsarão se ele vier para o lado perdedor. Machina continua atacando Ren, e ele se pergunta por que matar Ren é interminável. Ele soca Ren com força pesada, e Ren aterrissa pesadamente em uma parede. Ren percebe que não pode destruir algo cujo tempo parou, porque é zero e não tem fim. Ren avança e recebe um forte empurrão de seus camaradas. Ele ataca a máquina rapidamente e a batalha deles continua. Heydrich diz que as pessoas que morreram na última Grande Guerra foram convidadas para seu castelo, e algumas delas ganharam o posto de heróis após manterem suas mentes. A próxima cena volta para Mercúrios e seu exército. Ele deu uma ordem aos soldados para lutarem até a morte, e o vencedor obteria qualquer desejo que quisesse. Machina e Ren, que eram ambos camaradas na época, lutaram um contra o outro. Heydrich confirma que a visão dos camaradas de armas lutando novamente é uma bela visão. Embora tenham esquecido seus nomes e os nomes de seus inimigos, suas almas se lembraram de quem eram. Ren pensou no momento que desejava proteger, enquanto Machina pensou na morte que deixou escapar por entre seus dedos. Machina atinge Ren, fazendo-o recordar na experiência semelhante, mas Ren lhe diz que ainda não terminou. Heydrich chama Mercúrios e questiona o que ele pensa da situação. Mercúrio se lembra de suas palavras para Machina no passado, quando tomou sua alma e o ordenou a continuar lutando porque ele não havia matado o suficiente. Então a batalha não havia terminado. Mercúrios prometeu dar à Machina a morte que ele desejava depois que ele vencesse novamente. A luta entre Machina e Ren se torna mais intensa, com Machina dizendo que não pode encontrar seu fim até que o derrote. Ren pergunta se é por isso que ele escolheu ser escravo de Heydrich em vez de desafiá-lo, mas ele age como um covarde e continua tentando repetidamente. Machina diz a Ren que a morte só vem uma vez, então vale a pena viver com força, e é a única coisa que ele tem. Então usá-la em alguém como Heydrich mancharia o momento derradeiro. Ren avança contra ele com raiva e se oferece para lhe dar a morte que ele quer. Machina diz a Ren que perdeu para ele uma vez e perderá para ele novamente, mas Ren o assegura que é diferente porque ele não está sozinho desta vez. Eles avançam um contra o outro novamente com mais força, mas Machina surpreendentemente diz a Ren para fazê-lo acreditar nele se ele pretende derrotar Heydrich, e Ren mostra sua força. Ren corta a cabeça de Machina de seu corpo, e Machina o incita a vencer, enquanto ainda o chama de seu camarada. Heydrich e Mercúrios elogiam a força de Ren, e Heydrich ordena que Ren venha até ele. Ren corre rapidamente pelos degraus, enquanto ambos entoam feitiços de emanação. Ren finalmente chega ao local de Heydrich. Heydrich diz a ele que estão no centro do mundo, e sugere que cantem uma boa canção juntos. Ren pergunta a Heydrich se as almas dos outros realmente têm um bom sabor para ele, e se roubá-las é seu desejo. Heydrich admite que é doce porque sentimentos como amor, coragem, desespero, raiva e tudo mais contam histórias maravilhosas. As pessoas que o temem, o adoram e querem recuperar algo dele são as maiores ofertas possíveis para ele. Ren confirma que Heydrich é o diabo e diz com confiança que o derrotará. Mercúrio compara a emanação a uma pintura que usa toda a criação como tela, podendo ser pintada na cor que se escolher. Uma vez iniciada, não pode ser parada até que esteja completa e não pode ser desfeita, a não ser que uma nova imagem seja pintada por cima.
Mercúrio se pergunta o que acontecerá quando a pintura intensa de alguém for sobreposta à obra de outra pessoa. Ele confirma que um grande buraco se abrirá, pois a moldura não aguentará. Ele implora a Marguerite que espere só mais um pouquinho. Isaac, acorrentado, implora para que seu pai o reconheça e peça sua ajuda. Ren deseja que o tempo pare e que os exércitos que avançam sobre eles diminuam o ritmo. Heydrich o lembra que ambos estão fazendo uma emanação e pisando no mesmo terreno. Ren afirma e diz a Heydrich que ele também não vai conseguir o que quer dele. Ele diz que os mortos reviverão repetidamente, e isso criará uma destruição eterna enquanto Heydrich viver, mas ele não vai permitir que isso aconteça. Ren destrói o exército enlouquecido, enquanto Heydrich lhe diz que a rejeição é o pecado gravado no âmago da alma de um homem, e que nunca poderá ser apagado. Então, enquanto Ren se recusar a aceitá-lo, a guerra jamais desaparecerá. Ele propõe que aproveitem, já que o destino de uma guerra sem fim não pode ser evitado. Ren repele o exército dos mortos enquanto Heydrich se exalta. Heydrich menciona a celebração de um novo mundo e afirma que ama tudo, por isso deve destruir tudo. Ren relembra os dias de paz com as pessoas que ele gostava ao seu lado. Ele avança furiosamente contra Heydrich, dizendo que se recusa a deixar Heydrich dizer o contrário, quando ele afirma seu desejo de proteger sua vida pacífica. Heydrich ordena que Ren o destrua se puder. Ren avança contra Heydrich, mas a força de Heydrich se mostra forte demais para Ren. Uma voz feminina vinda de Heydrich pede a Ren para não ir embora ainda, e isso distrai a atenção de Ren, fazendo-o hesitar. Heydrich percebe, mas diz a Ren que não vai se conter. Heydrich descarrega um ataque sobre ele e Ren diz, de repente, que ouve as vozes de Leonhard e Shiro. Ele pede para lutarem juntos e destrói a Lua Vermelha de forma chocante. Heydrich fica surpreso ao ver a força de Ren e conclui que o desconhecido está sobre ele, rindo histericamente. Heydrich e Ren lutam um contra o outro agressiva e rapidamente com seus conhecidos até que uma grande explosão acontece. Isaac é destruído em sua cela após perceber que não poderia ser de nenhuma ajuda ao seu pai. Mercúrio chega entre Heydrich e Ren para informá-los que o buraco se abriu. Ele os saúda em um novo mundo e afirma que agora estão no centro de tudo. Kazumi recupera a consciência na escola e vai até o telhado para descobrir o que está acontecendo. Ela reza em silêncio para que seus amigos voltem e diz que estará esperando por eles. Heydrich chama Mercúrio de rude por interromper a batalha e o informa que não precisa de sua intervenção. Mercúrio explica que não é sua intenção interrompê-los, mas há um lugar mais apropriado para a conclusão, e ele deseja ver o fim, pois viveu toda a sua vida para esse propósito. Mercúrio diz a Heydrich que não pode matá-lo, porque já decidiu seu sucessor. Marguerite aparece por trás de Mercúrio, enquanto Heydrich cria um caminho para si mesmo. Mercúrio diz que seu desejo se realizou, e Heydrich cumpriu sua promessa, então ele lhe concederá o desejo de ter a morte que tanto almejava. Mercúrio se despede de seu amigo Heydrich, e Heydrich se afasta. Ren pergunta a Mercúrio sobre Ria, e Mercúrio diz que está incerto, pois viu Isaac se estilhaçar, mas a batalha deles foi tão forte que abriu um buraco no mundo, então ela estaria no limite se estivesse viva. Mercúrio o assegura de que ela ficará bem se não lutar. Ren tenta ir embora, mas Marguerite o impede com lágrimas nos olhos. Ela implora para ir com ele, mas Ren a aconselha a ficar. Ele a consola e vai embora. Heydrich pergunta a Ren se ele já se despediu, e Ren afirma. Heydrich questiona se Ren compartilha da mesma opinião que Heydrich, e Ren admite que sim. Ele confirma que apenas 4 deles alcançaram o feitiço de emanação, e só um deles permanecerá. Heydrich explica que só pode haver um governante porque apenas uma cor pode ser usada para pintar o novo mundo, e seu predecessor Mercúrio deseja a morte. Ren diz que não pode permitir que Heydrich tome o lugar de Mercúrio, enquanto ele próprio também é indigno do trono, porque sempre desejou que todos, exceto ele e as pessoas que ama, congelassem. Ele conclui que também é um idiota, um encrenqueiro e alguém que atrapalha. Ele conclui que não pode ser um ser divino. Heydrich aconselha Ren a permanecer fiel à sua resolução se deseja ser o cavaleiro de seu ser supremo. Ele promete destruí-lo com o maior respeito. Ambos avançam um contra o outro agressivamente para se destruírem. Ren pede desculpas a Marguerite por fazê-la chorar e por não cumprir sua promessa, mas ele decidiu protegê-la. Mercúrio se ajoelha diante de Marguerite e ele professa seu amor a ela novamente. Mercúrio descobre a hesitação de Marguerite em se tornar sua sucessora. Ele explica que os desejos de Ren e Heydrich têm muitos problemas, então ambos são paraísos para os mortos. Marguerite diz a Heydrich que o que flui para Ren é o que flui para ela, porque eles fizeram tudo juntos e se amaram, então os sentimentos são importantes para ela. Mercúrio a assegura de que Ren entende a situação, mas Marguerite discorda, dizendo que Ren gosta de fingir que está bem, quando na verdade não está, então ela sabe que ele não está de acordo com a decisão. Mercúrio pergunta a Marguerite se ela pretende viver em um mundo onde todos, exceto os dois, estão congelados. Marguerite implora a Mercúrio para deixar as coisas como estão. Mercúrio discorda dela, dizendo que preferiria que seu amigo a matasse e apagasse tudo.
Mercúrio diz a ela que jurou libertá-la um dia como o ser divino que ele ama, e ela deseja tê-lo em seus braços. Heidrich perfura o coração de Ren e diz, confiante, que venceu porque seus sentimentos são mais fortes que a fé de Ren. Heidrich diz que vai engolir tudo, mas Ren luta contra ele. De repente, a lâmina de Ren perfura o pescoço de Heidrich para sua surpresa, e Heidrich percebe que Rhea é a responsável por isso. A emanação do mundo se retrai, e todos voltam à vida. Rhea lhe diz que seu descaso por Isaac causou sua derrota, porque ela não poderia ter feito nada se ele tivesse respondido aos sentimentos de Isaac. Ela conclui que ele perdeu e está completamente sozinho. Heidrich chama isso de um belo desconhecido. Marguerite segura as mãos para não tocar Mercúrio. Ela lhe diz que deseja abraçá-lo, mas ama Ren. Ela diz brincando que adultério é errado. Eles de repente sentem uma sensação de explosão vinda de Ren, e Marguerite corre para encontrá-lo. Mercúrio ri histericamente dizendo que o desconhecido está aqui, e desaparece de seu trono. Ren chama os nomes de seus amigos e afirma ter vencido por causa deles, enquanto chora. Heidrich aparece para ele perguntando por que está chorando se venceu a batalha, ou a derrota não valerá a pena. Heidrich diz que não quer acreditar que perdeu para alguém indigno. Ren lhe diz que o que o derrotou foi a força de um novo mundo, e Heidrich deseja bênçãos ao seu orgulho antes de se dissipar. Marguerite chama Ren, e eles correm para se encontrar. Ele diz que está com medo porque não deseja se separar dela, e ela também diz que não deseja soltar ele nem ninguém. Ela expressa seus sentimentos e implora para que ele não a esqueça, e ele promete que se lembrará dela. A última cena termina com o retorno de Ren ao mundo ainda na mesma idade, enquanto Kazumi é uma mulher mais velha. Ele a visita no quarto do hospital e ela se preocupa por ele ainda não ter contado o que aconteceu. Kazumi pergunta se Ren acredita em renascimento porque ela começou a ver a realidade. Ren responde que acredita em renascimento, a porta do quarto se abre de repente. E Ren expressa seu choque ao ver a pequena Marguerite, ambos derramam lágrimas de alegria.